Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvinte! Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um Escolhestre em 2020. Vai ser em 2020 isso aqui ainda? Vai sair, acho que vai sair. Ou se não 2021, mas estamos gravando em 2020, vamos datar mesmo. Verdade. Olha, um ano assim, não sei se foi recorde, mas praticamente recorde de número de episódios de DM. Praticamente ano Mirabilis do escudo do Messi. Fato. Impressionante. Impressionante. Quantos que o do mestre teve esse ano. E desta vez nós viemos aqui pra falar de um tema que... bom, primeiro vamos apresentar, né? A gente sempre esquece, mas é bom. A gente sempre pula, né? Pois é. Então, eu sou o Chess, vulgo Guilherme, e sou um dos co-hosts deste podcast. Vocês podem me encontrar agora procurando por Chess no Twitter, vocês me acham. E também... Você mudou o arroba? Não, mudei o nick, mas se você procurar pelo nick eu apareço. Ah, tá. Beleza. Olha aí. Também eu tenho um canal de streaming que é o Terra dos Mundos, de RPG também, separado, mas né, também vocês me acham por lá. E comigo está aqui... O Vitor, também conhecido como @capivara no Twitter. Pois bem. E hoje nós vamos falar dos RPGs que a gente conheceu em 2020 e que a gente mais gostou. Talvez até um pouco repeteco de uma ideia que a gente teve ano passado, não foi? Que a gente fez um episódio similar falando sobre os jogos que tinham passado e falando sobre os que a gente estava aguardando. Eu me lembro, a gente fez no ano passado, foi melhores da década, né? Alguma coisa assim, mais influentes da década, alguma que tava virando a década. Eu me lembro de alguma coisa nesse sentido, e a gente realmente falou do que tava mais empolgando pra frente. Então, hoje vai ser meio que isso. A gente vai falar do top 5, porque 10 é muita coisa. Top 5 jogos que Eu a gente conhece. tô aqui numa aposta. Eu acho que os meus 5 não vão bater com os seus 5 e a gente vai ter 10 jogos diferentes. Eu também acho. Eu acho que vai. Eu tô muito... Tem só um que talvez esteja nas duas, não sei. Também acho que vai ser bem diferente. O que é normal, né? Estamos aqui para isso. A gente continua nosso papel de divulgar RPGs maneiros para as pessoas e para um pro outro. Então, a gente vai falar do que a gente mais gostou, vai falar brevemente sobre os jogos e por que a gente gostou desses 5 em especial. E no final a gente vai trazer um extra que é alguns dos jogos que a gente está aí com mais expectativa pro ano que vem. Né? E também direito a algumas menções honrosas dos jogos desse ano. Quer começar? Eu queria começar falando um pouquinho, te perguntando, aliás, foi muito difícil pra você fazer a lista desse ano? Eu não sei como é que você tava. Eu acho que esse ano foi um ano que você ficou muito em um RPG só. É verdade. Joguei acho, né? Mais de um. Na verdade, este ano pra mim foi muito definido em termos de jogo por Pathfinder 2ª edição e Público Cthulhu. Foram os jogos que eu mais joguei de longe neste ano, mas Duas ainda campanhas assim, que você tá jogando. A tipo Cthulhu acho que acabou recentemente, pelo que eu entendi. vai acabar, se tudo der certo, no momento desta gravação, amanhã. Tá. Então, tá bem no finzinho. E a sua de Pathfinder vai longe ainda, porque é um Adventure Path. Eu acho que vocês estavam terminando o primeiro livro, né? Então, a gente terminou recentemente o primeiro livro, né, do Adventure Path. E a gente tá vendo todo mundo podendo, né, e tudo mais. A gente continua o segundo livro em janeiro, então ainda tem chão. Tem mais aí um ano de campanha, provavelmente. Entendi. E como é que foi pra você escolher os seus favoritos aí desse ano? Teve dificuldade? Foi mais tranquilo? O que você achou no geral? Cara, esse foi um ano que eu li bastante RPG, porque ir procurando opções de coisas pra jogar, e também porque é uma coisa normal. Então, eu devo te falar que quando eu sentei pra fazer a lista, foi mais difícil do que eu achei que seria. Eu achei que eu tinha assim as primeiras posições muito muito claras, mas
quando começou a chegar a terceira, quarta, quinta posição, aí a coisa foi ficando mais difícil. A minha lista me surpreendeu, que ela acabou sendo maior, bem maior até, do que o top 5 que eu originalmente tinha considerado. Então, não foi um processo terrivelmente difícil, mas foi difícil. E pra você? Eu comecei, acho que nem você, falando, tá, ok, o que eu li esse ano, porque a gente lê RPG num ritmo quase industrial, e você, né? É verdade, é verdade. Então, quando eu parei pra pensar, eu falei, cara, eu li muito jogo. Eu tenho que começar a anotar os livros que eu leio no ano. É um hábito que eu vou tentar ter agora pra 2021. Eu vou tentar colocar, e aí eu vou deixando pelo menos um comentáriozinho, alguma coisa. Eu fui olhar tweets antigos meus pra ver de jogos que eu tava me empolgando na leitura durante o ano. Mas quando eu terminei a pré-lista, eu tinha mais jogos que eu queria falar, bem mais jogos do que eu tinha imaginado. Assim, eu conseguiria fazer um top 10, até sobrava alguns. E aí, na hora que foi cortar, que foi a dor no coração, porque tem alguns jogos que eu só vou dar uma menção honrosa e que eu realmente acho que eram jogos que eu queria falar mais, tal, mesmo porque o que me pautou muito na escolha dos meus jogos eu falei, ok, eu quero jogos que me impactaram, porque quando eu li eu falei, ok, isso aqui é diferente do que eu tenho, sabe? Isso aqui tá me trazendo algo de novo, tá revigorando algo meu. Eu tentei pegar algumas coisas assim que... Vão ter algumas coisas na minha lista que as pessoas falam, óbvio que o Vitor escolheu isso, mas eu tentei pegar coisas que na hora que eu li falaram, cara, isso aqui é diferente, isso aqui tá me estimulando, né? E aí eu acho que infelizmente vai ficar alguns aí que eu só vou mencionar o nome. E tem alguns que eu vou falar que, na verdade, eu vou até falar pouco, porque eu já comentei um tanto sobre eles. Olha aí. Então, porque justamente esse ano que a gente fez mais episódios, a gente falou de mais jogos, né? Falou de jogos que estavam empolgando a gente. Eu acho que teve alguns até que eu já usei esse espaço para falar. É bom a gente também frisar que gostei que você falou dos seus critérios, né? Então acho que isso é importante. Então, primeiro eu escolhi jogos que eu li, que eu gostei muito da leitura, seja porque ele tem ideias inovadoras ou porque eles fazem alguma coisa que eu gosto muito bem feita. E são jogos que nós conhecemos em 2020. Não significa que eles foram publicados em 2020. Bem lembrado. RPG ele é uma coisa que dura muito mais do que, sei lá, filme, não filme, mas no sentido de, vou colocar assim, a gente tem um ciclo anual muito forte para tipo filmes, videogames, esse tipo de coisa, né? E RPG, eu acho que ele tem embora tenha os grandes lançamentos do ano e tudo mais, ele é uma coisa por sua natureza mais duradoura e mais longa, né? Você pega um RPG muito antigo, você joga ele até hoje numa boa, sei que um filme, enfim, vocês me entenderam. Então, e às vezes a gente conhece uma pérola, um jogo muito legal que foi lançado, sei lá, 2 anos atrás, mas a gente só conheceu agora. A gente achou que não é justo não mencioná-lo só por causa disso. Então, não é tipo melhores do ano, melhores que nós conhecemos esse ano. Boa distinção, boa distinção. Muito bem. Então, quer começar com uma menção honrosa antes de a gente partir para categoria número 5? Cara, quinto lugar? Eu quero deixar as menções honrosas mais pra frente, entre o segundo e o primeiro. Se eu já falar agora, já vou dar spoiler de coisas que não vão entrar. Nossa, muito bom, verdade. Então, vamos lá. Number 5. Quinto lugar. Quinto lugar, Vitor, qual é? Cara, eu vou começar o quinto lugar com um jogo que vai nessa linha do... Eu já falei sobre esse jogo aqui no Escudo do Mestre. Uma das fontes que eu usei para lembrar os jogos que eu tinha visto, óbvio, foram os Enes. Dando uma relida, lógico, eu tive que tomar cuidado, porque esse ano eu falei muito sobre como os Enes tinha sido um dos melhores anos que eu tinha visto, e tinha vindo muitos RPGs interessantes, etc. Mas se eu ficasse só ali, eu falei, cara, eu vou fazer um repeteco dos Enes, entendeu? Então eu falei, eu vou separar alguns que eu achei extremamente original, inovador. E aí, o quinto lugar de jogo que eu conheci, que eu achei mais interessante, tanto da leitura quanto o que eu vi de gameplay, é Icarus, esse ano. Icarus, olha aí. Icarus, que pra quem não se lembra, foi um jogo que tava no Enes. Ele é um jogo sobre você contar a história da ascensão e queda de uma civilização. Você vai jogar com personagens que vão representar alguns aspectos da sociedade. É um jogo baseado em dados e cartas, né? E essas cartas vão definir momentos chaves, vão definir coisas que são o grande orgulho, mas também vão ser o motivo da grande queda dessa civilização.
E eu acho que a mecânica mais interessante do Icarus é o fato que ele é um jogo que ele tem que ser jogado presencial, porque ele usa a ideia de você, a cada narrativa que joga assim em turnos, né? Mas a cada turno o jogador coloca um dado montando uma pilha, um D6 montando uma pilha. E quando a pilha fica muito grande, você coloca o D6 que invariavelmente vai fazer a pilha cair, é o momento que você vai ter a queda da civilização. E aí, isso é uma... Eu falei na parte do Enes, mas essa coisa de você ter uma ferramenta ali na sua frente, sabe? Mostrando a ascensão e a queda daquela civilização. E o momento, você tá vendo perigar de cair, sabe? Às vezes você tá olhando e falando assim, sabe quando você acha que o próximo dado vai fazer cair, e aí você já tá conduzindo a história pra uma coisa trágica, e aí ele não cai, você tem que piorar a situação. E aí você coloca mais um dado e a torre não cai, você tem que piorar ainda mais. E aí é aquele jogo que, sabe, vai redefinindo o que é desgraça. Então foi um jogo que eu achei muito interessante a leitura, é um jogo curto de ler, assim, o livro é bem tranquilo. Infelizmente ele é um jogo que não tem como você jogar ele de maneira digital, né, por causa desse evento, não tem como, e esse ano, infelizmente não Pelo deu, menos né? até a gente ter tecnologia. Talvez dê no Tabletop Simulator. Talvez, né? Talvez fosse, mas ainda assim seria uma coisa muito rudimentar, né? É verdade, isso é verdade. Eu tenho muita vontade de pegar ele e jogar, sei lá, ano que vem, se a gente tiver melhor, tivermos todos podendo nos encontrar novamente, ou o que quer que seja. Esperança de um futuro melhor, né? Mas esse é um dos jogos que eu tenho muita vontade de testar. E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, eu vou colocar ele e vou colocar ele no final da minha lista, porque para não gastar muito tempo falando de um jogo que, enfim, já tem um episódio do Escudo do Mestre inteiro, que eu falo bastante, que eu destrincho, que eu puxo. Mas então no meu quinto lugar eu coloco Icarus. Muito bem, Icarus, olha aí. Excelente opção. E é um jogo que parece... eu fiquei muito com vontade de jogar quando vi ele na época. É um jogo que eu tenho, talvez, quando essa situação pandêmica acabar, espero que quando você esteja ouvindo isso, ouvinte, você já esteja livre dessa desgraça, se possível, quem sabe. É uma coisa que eu iria me jogar também, com certeza. Então, meu quinto lugar. Boa. O meu quinto lugar é um jogo que eu conheci no comecinho desse ano, em janeiro de 2020. E é um jogo que eu joguei, é um jogo que o Vitor jogou, e é um jogo que me surpreendeu muito, que é o Zombie World. Olha aí. E falamos dele no episódio de Enes também. Falamos dele no episódio disso também, porque ele foi indicado a várias paradas. E, cara, o Zombie World, eu gostei muito dele por vários elementos. E ele pode ser jogado online, infelizmente, né? O Roll20, por exemplo, é um jogo que ele usa cartas, né? Então, mas o Roll20 tem suporte a esse tipo de coisa. E, cara, o que eu gostei no Zombie World foi o seguinte: ele pegou o primeiro mérito que eu acho que ele tem, que ele pega RPG, que normalmente é um jogo complexo, tem que ler um livro de, sei lá, 100 páginas e tudo mais, e ele transforma quase numa experiência de party game, sabe? É uma caixinha fechada, você lê um panfleto com meia dúzia de regras, sabe? Literalmente um panfleto, não tem nem 20 páginas. Na verdade, eu não me lembro quantas páginas tem, mas eu me lembro que tem manual de board game que eu tenho que é mais grosso, sabe? De o livro de regras do Zombie World, e as cartas conduzem o jogo de maneira muito, muito bem feita. Ele consegue adaptar a Apocalypse Engine, né, na qual ele se baseia, para esse sistema de cartas muito bem, e introduzir, e não só adaptar, o que já, na minha opinião, já seria um mérito, considerando que o objetivo desse jogo ele ser um pick-up and play, é literalmente você tá em casa, puxar o jogo e em 5 minutos jogar, e sei lá, 2, 3 horas depois tem uma história de RPG ali. Além disso, ele traz mecânicas que usam as cartas de maneira muito inovadora e muito interessante, especialmente o Byte Deck, eu acho que é muito legal. É verdade, essa mecânica é muito divertida mesmo. E é um jogo que ele usou o Apocalypse Engine de um jeito inovador e curioso e interessante, e deu uma revitalizada pra mim no gênero zumbi, que eu já tava, tipo, eu não, ia ser muito difícil me fazer jogar um RPG de zumbi nos anos recentes, porque cansou, tá super saturado, joguei muito no passado, quando a onda subiu e tal. Mas Zombie World traz uma abordagem inovadora
com seus sistemas, eu acho. E a ideia de que o seu personagem, ele vai sendo, as pessoas vão descobrindo ele aos poucos, ele tem um segredo, e ele emula muito bem essa coisa da ficção de zumbi, e eu acho que o jogo que a gente teve no TEAR foi um jogo bom, divertido de Zombie World. Não foi perfeito, mas foi divertido. Então, Zombie World é o meu quinto jogo que eu mais gostei nesse ano, que eu achei mais interessante. Cara, foi um jogo muito legal, ele não tá na minha lista. Aí, ó, mostrando que... Olha só, não escolhi o Apocalipse End pra entrar na minha lista. E eu acho que a vantagem, a grande vantagem dele, o fato de ele tá tão fácil de você jogar no Roll20, sabe? Tipo, o Roll20, praticamente ele fazia todo o trabalho pra gente, né? Tipo, Verdade. era muito gostoso de jogar. A interface dele tá muito boa lá. Então, excelente escolha. Muito bem. Então, seguindo a nossa lista, quarto lugar. O melhor, number 4. Cara, quarto lugar. Eu, esse ano, muito porque eu estava empolgado com o Ghost of Tsushima, né, um jogo de PS4, eu li bastante sobre jogos de Japão feudal. Tava com vontade de jogar um jogo assim baseado, etc, tal. E eu li 2 jogos muito interessantes, e eu não queria colocar os dois para ter 2 jogos que falavam basicamente da mesma temática na minha lista. Então, com muito, muito pesar no coração, eu tive que colocar um deles de menção honrosa. Mas o jogo que ficou, eu acho que vai ser um pouco surpreendente, mas é Numa, o RPG de sapos samurais do Thiago Rolim. O que me atraiu no Numa? Por que ele tá na minha lista? É assim. Existe essa lenda urbana, que não é tão lenda, que o Vitor odeia OSR. Ele odeia Old School. Não é mais ou menos lenda. Ok. E o Numa, ele é um RPG com características old school para emular esse gênero de samurai. Na verdade, ele cria um local no Japão que é habitado por sapos, não é os sapos, sei lá, tipo tartarugas ninja, não é isso. É tipo, é uma lagoa que tem sapos samurais, é isso que é o jogo, entendeu? Uhum. E ele usa mecânicas old school para fazer o jogo. Qual que é o meu grande problema quando eu vejo jogos que são dessa escola ou que trabalham com isso? Meu grande problema é que muitas vezes eu acho que esses jogos, eles são só um repeteco de uma coisa que já foi feita, entendeu? Eu acho que muitas vezes o pessoal fala, nossa, esse jogo é incrível, e você vai ver, ele é só o D&Dzinho com mais algumas coisas. Ou ele é o Rule Cyclopedia com mais alguma coisinha. E eu acho que você não precisa disso. Eu acho que o game design ele evoluiu. E eu acho que você pode implementar coisas dessa evolução. Tanto é que alguns jogos de old school que eu acho genuinamente interessantes fogem um pouco disso, como o DCC, por exemplo. Sim. Que é um jogo que eu acho muito interessante no que ele se coloca. Ele é um grande representante do que é old school. E eu não acho que ele é só um repetequinho, sabe, de atributo tipo D&Dzinho, enrola D20, os caralho, entendeu? Concordo. Entre outros, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros também é outro jogo que eu acho muito gostoso e eu vejo coisas novas colocando. E o Numa, ele é um jogo que ele tem um espírito old school, mas ele tem muita coisa interessante no momento no jeito que as regras fazem, né? No jeito que as regras estão no jogo. Você tem que escolher... O seu personagem, basicamente, ele vai ser composto por 3 atributos, né? Físico, social e mental. Cada atributo vai ter um valor aí valendo de mais 1 a mais 3. Você vai ter que rolar 2d6 e somar esse número. Além disso, você vai ter outras coisas que você vai colocar que vão gerando bônus para sua rolagem. Por exemplo, os sapos samurais são divididos em clãs. Cada clã tem uma habilidade, uma coisa que ele se destaca. Por exemplo, o clã Yojimbo é o clã de Quarta-Costas. O clã Mahotsu Kaitai é o clã que faz magia. Entendeu? Os nomes são bem assim, para quem conhece alguma coisa, são bem quase explicativos. E aí isso vai acrescentar um bônus na sua rolagem. Você vai ter... A sua vida é criada por um dos 12 animais do zodíaco chinês. Você escolhe isso, você rola aleatório, na verdade, na criação de personagem. Isso vai dar algumas características psicológicas pro seu personagem, que quando forem relevantes, vai dar um bônus também. O seu personagem vai ter um destaque em 2 círculos, pensando nos 5 anéis, né, o livro dos 5 anéis, fogo, água, terra, ar e vazio. Você vai ter
dois deles que se destacam e que vão ter uma representatividade, né? O fogo é uma coisa mais de ação, de velocidade, etc. Isso vai dar um bônus na sua rolagem. Então, quando você rola o dado, você está informando muitas coisas ao mesmo tempo. A rolagem ela está colocando como o seu personagem nasceu, características psicológicas dele, um destaque com essa coisa do círculo que você vai incorporar na sua narrativa. Tem uma questão que você rola 2d6 como base, certo? Okay. Um dado, ele representa honra e um dado representa desonra. Se o resultado maior for do dado honrado, você pode até ter sucesso na ação, ela foi uma ação honrada. Se for um valor maior no dado de desonra, você vai ter um sucesso, mas você vai ter recorrido a alguma tática. Então, sei lá, um teste de ataque, que você rola um dado maior no dado de desonra, você pegou o cara pelas costas, você jogou lama nos olhos dele, etc. Você recorreu a alguma tática, entendeu? Uhum. Itens que você usa tem tags, né? Como, por exemplo, a espada pode ter um tag afiada, e isso gera também um bônus para você. Então, ele é um jogo que ele pega uma rolagem dele conta muito da história, informa muito da narrativa. Ao mesmo tempo, como funciona a oposição, né? O mestre vai rolar sempre 2 dados mais alguns bônus. Esses dados que o mestre rola pode variar. De repente, se for uma coisa mais... o padrão seria, sei lá, acho que 2d10. Mas se for alguma coisa mais fácil, pode ser 2d6. Se for alguma coisa mais difícil, pode ser 2d20. Então, por exemplo, digamos que seu personagem sapo esteja lutando contra uma cobra, né? A cobra, ela só vai precisar ser descrita como cobra e algumas tags. Por exemplo, você pode colocar cobra, presas afiadas, gigante venenosa. Cada tag vai dar mais um na rolagem. A cobra é grande, ela vai rolar 2d20, porque é um inimigo difícil, mais 3. É só isso. Com isso você descreve o inimigo, entendeu? Uhum. E aí, cada vez que o seu personagem passa, né, causaria dano, entre aspas, você diminui o dado. A oposição estava rolando 2d20, passou dano, passou a rolar 2d12, depois 2d10, 2d6, até zerar. Então, eu achei ele um sistema super simples, fácil de lembrar, é um RPG curto, cara, acho que não tem nem 100 páginas. A maior parte deles são tabelinhas colocadas para rolar coisinhas pequenas, que traz um espírito de ser simples de você construir o personagem, de você ter muita coisa que vai resolver as ações do jogador, no sentido que ele não está recorrendo a uma regra específica, mas ele está tirando uma ideia e você está fazendo uma rolagem ali, não improvisada, mas uma rolagem mais aberta, mais livre daquele problema. O mestre tem bastante liberdade para setar a dificuldade da situação. Eu não sei, quando eu terminei de ler, eu falei, cara, esse jogo aqui eu achei ele muito divertido, muito bom no que eles colocam. Eu falei, cara, é a chance de eu falar de um jogo. As pessoas no lançamento falaram até que bastante desse jogo, eu acho. Uhum. Mas para um jogo que teve um certo destaque, foi bem vendido e foi feito aqui por um brasileiro, eu achei que a gente ainda não falou tanto dele. Ele podia ser um jogo que fosse mais falado, as pessoas conhecessem mais. Então eu coloquei no meu quarto lugar o Numa. Muito bem. Cara, eu gostei muito do que você descreveu dele. Fiquei com muita vontade de jogar. Quem sabe, naquele jogo de Jimbo que a gente jogou, seria interessante usando esse sistema. Foi com aquele, mas eu acho que seria interessante usando esse sistema também. Que era a minha outra opção, né? O Yojimbo. Que eu falei, cara, e eu fiquei numa luta pra esses dois. Eu falei, não, eu não posso colocar. Eu não vou me sentir bem em 5 posições colocarem 2 jogos de animais samurais. Aí vai ser demais. Mas fica a menção honrosa, o Zaki Yojimbo também é um puta jogão. Olha aí. Cara, muito bom, fiquei muito animado e você me convenceu a ler o mano. Eu vi, eu achei interessante, mas eu olhei o SR, eu torci um pouco o nariz e falei, então, né. Você vai me convenceu atrás, a ler, eu vou pegar vai atrás, ele é bem surpreendente nisso. Muito bem. E, cara, é muito bizarro isso, mas é muita coincidência, porque o meu quarto lugar também é um jogo com menos de 100 páginas. Também é um jogo que pega um RPG que eu tradicionalmente não gosto muito, mas faz mudanças mecânicas que tornam ele extremamente interessante pra mim, e tem uma série de elementos inovadores em suas rolagens de dados. Nossa. Não é? Fiquei muito surpreso. Mas o meu quarto lugar é o seguinte, eu vou dar um contexto.
Esse ano, eu tava aí na expectativa de Cyberpunk 2077, para o bem e para o mal. Então eu li muitos jogos Cyberpunk esse ano, que eu tava procurando. Há muito tempo eu procuro um jogo Cyberpunk que me dê tesão de jogar, que queira jogar pra caralho, sabe? Então eu li muitos jogos Cyberpunk esse ano. Eu li Cyberpunk Red, eu li Shadowrun Fifth Edition, eu li... Enfim, uma miríade deles, procurando alguma coisa like The Sprawl, The Veil, enfim, coisas. Procurando alguma coisa pra jogar. E o melhor que eu achei, e que eu estou com muita vontade de testá-lo assim que possível, foi Neon City Overdrive. Porque Neon City Overdrive, eu acho que ele torna um gênero que ele é normalmente conhecido por ser crunch pra caramba, cheio de regrinha, e com listas e listas de equipamentos, e com subsistemas pra cacete, e transforma num jogo rápido, num jogo ágil, e num jogo interessante, e sem necessariamente perder tantas das origens, eu acho, do gênero. Então, o Neon City Overdrive, ele é um jogo de 70 páginas, o módulo básico dele, ele tem suplementos, eu vou falar deles daqui a pouco, mas ele são 70 em poucas páginas. Ele alude a um cenário muito tipo, tipo, whatever, cyberpunk, sabe? Pega tropes genéricas e a ideia é de propósito para que você e os seus jogadores desenvolvam um cenário em volta dele. E eu acho que ele pega um jogo como Fate e pega jogos como Forged in the Dark, faz os dois terem um filho, e esse filho é o sistema desse jogo, em muitos sentidos, sabe? Bem maneiro. E para mim ele corrige alguns problemas dos dois jogos. Então, ele é um jogo que ele se vale de fictional positioning. Então, é aquela coisa do Apocalypse Engine, de a descrição da cena tem que permitir ou não permitir determinadas ações que você vai tomar. E usos de determinadas habilidades ou itens. Os seus itens, cyberwares, habilidades, classes, entre aspas, coisas que você é bom, vantagens ou não, tudo isso são definidas com pequenas palavras, né, que ele chama de edges ou tags, tem uma lista, né, mas são tags no geral. E essas tags adicionam um dado no sistema de resolução, que funciona mais ou menos assim. Tudo que os testes que você for tentar fazer, você vai juntar uma pool de dados de duas cores, todos D6. De uma cor você vai ter dados que eles chamam de dados de vantagem, né, dados de sucesso, né, que vão te ajudar, e vão ter os dados de problema que vão te atrapalhar. Então, se você tiver por exemplo, você está tentando hackear uma câmera de segurança para que ela pare de funcionar. E aí das suas tags é que você é, tipo, o melhor netrunner da cidade. Então você soma um dado. Mas você tem também um implante cibernético que deixa você fazer uma interface mais rápida. Soma um dado. E você tem uma vantagem que, sei lá, você é treinado nesse tipo específico de tecnologia, por exemplo. Você soma mais um dado. E aí, porém, o lugar que você está, ele é um local altamente tecnológico e então os sistemas de segurança vão ser muito complicados. Põe um dado de complicação, dado de problema. Mas tem guardas no local que você está e a interface precisa ser feita numa range pequena, sei lá, põe mais um dado, enfim, esse tipo de coisa. Uma vez que as circunstâncias ditaram a rolagem, você pega a pool, joga essa pool de dados, e funciona assim. Dados iguais, entre vantagem e desvantagem, você vai retirar da pool. E no final, o seu maior dado vai decidir o resultado. Então, se o seu maior dado de sucesso foi um 6, você vai ter um resultado. Ele usa aí a Apocalypse Engine de algum grau. Porque se o dado for um 6, é um sucesso fodão. Se for um 4 ou 5, é um sucesso mais fraco. Se for um 2 e 3, ele tem essa gradação graus sucesso. De sucesso dos dados que sobraram. E aí ele tem o restante do livro, ele te ensina como conduzir um jogo desse tipo, como fazer as cenas, ele tem um sistema de estantes que você pode usar para modificar elementos que você tem no jogo. Todo personagem tem uma mecânica que eu achei muito legal, que todo personagem tem um drive, que é o que faz você estar nessa vida, sabe? Quero ficar rico, quero ser o melhor, quero ser, sabe, esse tipo de coisa. E aí, dependendo de ações que você toma no jogo, você vai marcando esse track de drive como isso aqui me ajudou, no final das contas vai me ajudar a alcançar o meu objetivo, ou vai me atrapalhar. Esse é um número limitado
disso daí. E aí, quando essa barra completa, você faz um teste, que é o teste de aposentadoria do seu personagem, para descobrir o que aconteceu com ele. E se você for bem sucedido, você se aposenta do jeito que você queria. Se for mal sucedido, você tem que pagar um preço, ou alguma coisa acontece, ou você simplesmente não consegue. E se você tiver uma falha crítica, você não só não consegue, como você atrapalha os seus aliados, sabe? De alguma maneira. Então eu achei um jogo muito interessante, muito conciso. O sistema dele, pra mim, funciona muito bem. Como eu comentei, né, eu, em geral, não gosto muito de Fate, porque eu acho um jogo que ele tá num ponto estranho entre ser abstrato e não ser, e o que os aspectos significam. Eu acho que esse jogo ele corrige muitos desses problemas. O simples fato de como as tags funcionam em relação ao posicionamento ficcional, eu acho muito legal, sabe? Tipo, se eu tenho uma pistola que tem a tag balas perfurantes, aí eu posso dar tiro num cara que tem uma super armadura. Se ele não tiver, eu não posso. É simples assim, sabe? Eu gosto muito desse tipo de mecânica, no geral. Então, fica aí. Eu achei um jogo Cyberpunk excelente. Eu espero muito ter a oportunidade de... tem um sistema de influência, que é legal também. Você pode gastar influência para fazer uma série de coisas no seu jogo, enfim. Então, eu achei um jogo muito bacana, muito conciso, 70 e poucas páginas. E o modelo de suplemento deles é muito interessante também. Ele tem 3 suplementos e cada um se foca num tema diferente do cenário ou do gênero cyberpunk. Tem um sobre netrunning, né? Tem um sobre poderes psionicos e tem um sobre... O outro ele é mais tipo uma expansão genérica para o sistema. Ele traz tipo cyberware, mas tem mais coisas ali nesse sentido. E também muito a ideia de o último também lida muito com uma ideia transhumanista que o cenário tem de você poder trocar de corpo e tal. E interessante que cada um desses suplementos, eles são quase tão grandes quanto o livro básico, sabe? Eles têm 50 páginas, 60 páginas cada um. E eles trazem não só mecânicas, se você quiser aprofundar. Isso é uma coisa interessante. Se você não quiser, porque eu gostei desse sistema de suplementos. Se você só quer um jogo cyberpunk, tipo, normal, tranquilo, pega o base e joga. Se você quer dar uma ênfase maior em netrunning, sabe? Você quer mexer com o cyberespaço e com o ICE e com essas coisas, ele tem um suplemento para isso, se você quiser que isso seja um foco grande na sua campanha. Você quer que poderes psionicos sejam um foco grande na sua campanha, ele tem um suplemento para isso. Ele vai te ajudar não só em termos mecânicos, mas também em como abordar esses temas dentro da sua narrativa. Eu achei muito bom o jogo, tipo, sei lá, em um outro tipo de livro, eu acho, esses suplementos estariam todos juntos, e aí o livro teria, sei lá, 250 páginas, sabe? Mas eles não precisam estar juntos, entende? Eu não quero fazer uma história sobre netrunners, eu não preciso do sistema de netrunning, mesmo que eu tenha um hacker no meu grupo, se ele não quiser se dedicar à exploração desse cyberespaço, eu não preciso de subsistema para isso, eu posso resolver o hacking do mesmo jeito que eu resolvo qualquer outra coisa no sistema, sabe? Então, fica aí, meu quarto lugar, e um jogo que eu espero ter a chance de jogá-lo em breve, Neon City Overdrive, muito bom jogo. Cara, eu acho que é engraçado você ter falado dele, porque eu acho que recentemente, ontem ou anteontem, saiu uma matéria no IN Word sobre ele. Caralho, Que era, eu acho que tava escrito assim, o melhor jogo cyberpunk que você não conhece, uma coisa assim. Ou o jogo cyberpunk que você tá perdendo, sabe? Uhum. Ele já tinha, na verdade assim, ele já tinha passado na minha vista, eu tinha olhado, beleza, mas eu conhecia marginalmente. E aí ele me lembrava muito um que chamava... A gente até falou desse jogo uns bons anos atrás, chamava Tecnoar, lembra? Lembro. E eu achava, por causa dessa coisa de tags, etc., eu achava o sistema Tecnoar interessante, porém um pouco abstrato demais, e eu achava que seguia a mesma linha. Mas você me falando me deu vontade de conhecer. Eu vou dar uma olhada com mais calma. Mas enfim, o fato é que o Neon City Overdrive eu acho que é um jogo muito, muito interessante. E cara, que bom que você resolveu dar uma chance, porque eu acho que 70 páginas é uma leitura super rápida, e eu acho que ele é um jogo que entrega, e pra você, eu acho que você vai amar esse jogo, sabe? Porque Tem cara de tipo de jogo que eu gosto, hein? Cara, super simples mecanicamente, abre possibilidades, ideias legais narrativas, sisteminhas bacanas. Achei, porra, sistema de drive, por exemplo, uma puta ideia bacana dentro desse contexto, sabe? Porque, e é legal que ele deixa aberto, então você pode, o seu drive pode ser pagar uma dívida, pode ser ter uma vingança, pode ser se vingar de uma corporação. Isso abre muito mais o leque do que só, tipo, vamos ficar fazendo missões para um fixer, que é o padrão de alguns outros jogos do gênero, sabe?
Então, enfim, fica a dica aí, fica a recomendação. Cara, bem legal, bem interessante. Então, terceiro lugar, number 3. Cara, terceiro lugar. O terceiro lugar é assim, é um jogo que... Quando você falou pra mim, Vitor, vamos gravar esse tema, eu tinha falado, ok, vamos, e eu falei, eu não posso gravar esse tema sem ler esse livro. Que é um livro que tava comigo praticamente o ano inteiro, e eu fui deixando falando, eu tenho que ler esse livro com calma. E aí, de repente, você falou, Vitor, vamos gravar? E eu falei, ok, eu tenho que ler o livro, pode ser com calma ou sem calma. Porque eu sabia que, assim, eu falei, eu tenho certeza que esse livro vai me impactar de alguma maneira. E eu não sabia muito bem como, podia ser um impacto negativo também. Mas qual livro que eu tô falando? Eu tô falando do Cortex Prime. Olha aí. Sabia que tá na sua lista de algum jeito. Cara, esse jogo é o seguinte, né? Pra quem não sabe, Cortex era o sistema da antiga editora da Margaret Weiss. Ele começou como um sistema bem tradicional, no sentido de ter atributo, perícia, etc. Ele teve alguns jogos licenciados, como o primeiro RPG de Firefly, Supernatural, acho que foi, Battlestar Galactica, eu acho que foi. E aí depois eles continuaram nessa ideia de lançar livros que pegavam propriedades intelectuais, só que eles mudaram o sistema e eles começaram a chamar de Cortex Plus, né? Uhum. Aí nessa leva eles fizeram Leverage, eles fizeram Smallville, fizeram o segundo RPG de Firefly, que eu acho que chamava Serenity, ou o primeiro era Serenity, não lembro. E talvez fizeram o mais famoso, que era o Marvel Heroic Roleplaying, né? Uhum. E assim, o que era desse sistema, que era uma coisa que eu falava, esse sistema é interessante, mas ele é um tanto quanto confuso, é que cada um desses sistemas do Cortex, cada um desses livros do Cortex Plus, ele ficava com... ele mantinha um cerne e mudava muita coisa em volta. É a mesma coisa de eu falar pra você que o cerne do D&D é o rolar um D20 com bônus contra uma dificuldade, por exemplo. E aí eu falo pra você um jogo que muda todos os atributos e não tem mais perícia e muda todo o resto, mas você ainda tem que fazer isso. Deu pra entender mais ou menos? Deu. Cada jogo era assim. E aí eles até lançaram um livro que chamava Hack the Cortex Plus, que era como ele tentava ensinar como você podia usar essas diversas ferramentas, e ele explicava o jogo como uma grande coisa só. É como se você tivesse esse jogo construído por diversos bloquinhos, ele fosse super modular, e você pudesse encaixar os que você quisesse para fazer o seu jogo. Falar que esse livro ele é críptico, é difícil de entender, é ser light, né? Esse livro Hack the Cortex Plus. Ele era um livro complicado. Ele parecia muito um livro assim, se você já conhece o sistema, se você já domina, esse é o livro que vai levar você um passo além, entendeu? Entendi. E aí, eles lançaram o financiamento coletivo para esse jogo que ia ser o Cortex Prime, que eles iam fazer uma versão do livro genérica. Eles iam trazer um streamlined do sistema, eles iam tornar a coisa mais fácil, mais ou menos como o Fate Core foi pro Fate. E aí, foi toda uma saga, porque teve financiamento coletivo, demorou pra um caralho, outra empresa comprou os direitos, etc, etc. Enfim, Cortex Prime saiu esse ano. Era o meu livro mais aguardado, acho que fazia uns 2 anos. E saiu esse ano. E o livro, ele é o que eu esperava e ao mesmo tempo ele não é o que eu esperava. Ele é no sentido que ele pegou o sistema e ele falou, ele pega você pela mão e ele começa assim, olha, a base desse sistema é essa, você vai rolar alguma coisa ali, um tanto, em geral, 3 dados, você vai somar 2 deles, geralmente os resultados maiores, e isso vai ser um número que vai ter que bater uma dificuldade, e o dado que sobra, ele não conta o número, ele conta o tipo de dado, né? Então, o dado que sobrou pode ser um D4, um D6, um D8. Quanto maior o dado, maior é o grau de sucesso que você obtém. Então, se você, basicamente, você vai estar fazendo um ataque, é como se a somatória dos 2 primeiros dados fosse para ver se você acerta ou não, e o dado que sobra seria o dano. Então, você causou um D4 de dano, causou o D8 de dano. E isso é a base do sistema.
E ele pega esse sistema e ele, das suas páginas, ele vai desabrochando o sistema. Ele começa muito simples, falando assim, se você tiver só 2 características para descrever o seu personagem. E dali ele começa a expandir. E agora, se você tivesse atributos? E agora, se você tivesse perícias? E agora, se você tivesse... E aí ele vai colocando isso e ele vai tentar guiar você. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele coloca regras alternativas. E é isso que eu acho que o livro patina. Porque ele descreve para você, por exemplo, a rolagem é feita assim. E assim que ele terminou de te explicar o jeito mais básico, ele já coloca 3 variantes que você pode usar. E aí ele vai explicar o que são os atributos do jogo. E assim que ele terminou de explicar o que ele entende de que são os atributos, ele vai colocar mais umas 2 variantes, por exemplo. Então, ele é um jogo, cara, assim, de uma certa forma gostoso de ler, mas ao mesmo tempo, ele ainda mantém essa coisa que ele tenta abraçar tudo que o Cortex Plus, no caso, né, agora Prime, foi. Ele tenta colocar todo tipo de regra que foi desde o RPG do Leverage até o RPG de super-heróis. Só que ele não deixa muito claro para você como que essas partes móveis vão funcionar no jogo final. Ele fala para você que o jogo é modular, que você pode escolher se você quer ter atributos. Se você, por exemplo, eu quero que todos os meus personagens sejam definidos com 3 atributos, físico, mental e social. Você pode. Ou você pode ter uma lista de atributos como um D&D da vida. Você pode. Ou você pode ter uma lista de atributos que são valores do seu personagem, como honra, justiça, verdade. Você pode. Só que ele não dá uma boa explicação sobre qual coisa funciona com qual. Ele deixa entender que você pode escolher todas, entendeu? Você pode montar como você quiser. Mas você termina falando, tá, mas você não tá me explicando se eu quero fazer um Dark Fantasy super mortal. Qual dessas eu escolho? Como é que eu monto essas pecinhas? Tem muita gente que leu o Fate Core e fala que o Fate Core ele não é tanto um sistema, ele é mais um como montar o seu próprio sistema, sabe? E eu entendo um pouco dessa... Eu não concordo, mas eu entendo de onde ela vem. Agora, esse jogo, o Cortex Prime, ele é isso. Ele é um livro que ele tem blocos para você montar o seu próprio sistema de RPG. É isso que ele tem. Mas, dito isso, o que ele traz para o jogo, o que ele traz para você ter, é muito legal, porque ele pega esse conceito de você rolar um pool de dados e ele vai estabelecer as regras. Olha, você pode rolar 15 dados. No final vai importar 2 dados que você vai escolher o número e 1 dado que você vai escolher o tipo de dado, né, o número de lados. Só que você vai montar essa pool de maneiras diferentes. Então, por exemplo, ele tem algumas soluções que eu acho que a crítica que você tem com Fate se resolve aqui. Por exemplo, você pode montar o jogo de tal maneira que você tenha, sei lá, seu personagem tem atributos como físico, mental, tem algumas coisas que são como aspectos, sei lá, pirata espacial, digamos que é um aspecto do seu personagem. Você pode colocar que seu personagem ele tem uma espada laser e sei lá, uma mochila foguete. Vamos colocar assim. E aí, na hora de dar um ataque, você começa a falar, eu vou usar físico, eu vou usar o fato que eu sou um pirata espacial, eu vou usar a minha mochila foguete para tomar um impulso e vou usar a minha espada laser para acertar o cara. Cada uma dessas coisas está vinculada a um dado. Você não precisa pagar nada, você só soma os dados. Você pode colocar o dano no inimigo como uma consequência, como o Fate. Só que essa consequência vai ser medida em um dado. Então, sei lá, o seu inimigo pode estar ferido e isso está relacionado a um D6. Você não precisa pagar para isso entrar no jogo. Você não precisa gastar um Fate Point, que seria como Fate, entendeu? Aquilo automaticamente entra no seu pool de dados. Todas essas coisas que você vai criar para o seu jogo, ele entra automaticamente no pool que você está montando. Ele tem um ponto narrativo que é o Plot Point, que ele é muito mais importante que o Fate Point, por exemplo. Você começa com 1, ele é muito importante no sentido que ele vai impedir que seu personagem seja retirado de combate, ele vai te dar bônus, ele pode permitir que seu personagem crie uma vantagem na cena, como colocar um aspecto na cena, e aquilo seja duradouro. Então
você quer colocar um aspecto de um piso escorregadio. Se você fizer só um teste, você pode molhar uma poça, o cara escorrega e pronto, e acabou. Ou você pode gastar um ponto e aquilo, tem uma lâmina d'água na sala inteira e todo mundo tá sofrendo com aquilo. Ele tem esses pormenores e, ao mesmo tempo, ele tem algumas coisas que eu acho que o Fate até se beneficiaria. Por exemplo, eu disse que o seu personagem, ele em sua base, ele é definido por aspectos, que são... ele não chama de aspectos, mas enfim, que seria como descritores do seu personagem. Como esse exemplo que eu dei do pirata espacial. Todos esses, você pode, por vontade própria, escolher rolar um dado abaixo do valor que originalmente seria para ganhar um ponto. Então, você pode estar 100 pontos, você vai fazer a sua rolagem e você olha, poxa, em vez de rolar o meu pirata espacial D8, eu vou rolar ele como D4 e eu vou ganhar um ponto agora. Aí você fala pra mim, Vitor, isso não é parecido com você compelir um aspecto no Fate, etc? Eu falei, de fato é. Só que é mais simples. Entendeu? Enquanto no Fate, muitas vezes você depende do jogador lembrar que tem aquilo e pensar como que aquilo pode ser uma coisa difícil pra ele. Ou às vezes o mestre se lembrar de compelir um aspecto do jogador, o próprio jogador pode resolver por uma questão de economia, uma questão de mecânica. Eu tô 100 pontos, esses pontos são muito importantes. Essa rolagem eu vou diminuir a minha rolagem estrategicamente para ganhar um ponto. Então ele tem algumas soluções que tornam ele bem interessante, na minha opinião. Mas, por outro lado, eu sinto que você tem que garimpar o que você quer dele, entendeu? Quando você vai ler no livro e quando você chega lá para quase um terço do livro, ele vai dar o exemplo de combate. E o exemplo de combate, ele dá de uma maneira tão simples, usando, o básico do livro, que é tão genial, é tão bonito a maneira como ele coloca coisas de... esse exemplo que eu falei do pirata espacial, etc. São vários elementos que estão ali, Você só precisa criar aquilo. Como eu falo que o aspecto é uma coisa legal, porque é um +2, etc. e tal, e aqui é muito parecido, porque é só o dado. Então, esse jogo é um jogo que eu gostei muito da leitura, eu quero muito experimentar, eu ainda acho que eu preciso reler e escolher o que eu quero dele, escolher assim, não escolher, eu quero mestrar um jogo de X e aí eu vou montar os bloquinhos do meu sistema, não, eu quero jogar uma primeira vez que ok, eu quero usar isso, isso e isso e ver se esse tipo de montagem que eu tô fazendo do sistema roda bem. O que eu consigo fazer com isso? Eu consigo fazer uma fantasia? Eu consigo fazer um jogo de ficção científica? Então eu vou fazer esse jogo para testar esse sistema, entendeu? Eu ia comentar que eu gostei, que ele parece um jogo mais... O que você falou, quando você falou, isso talvez corrija alguns dos seus problemas com o Fate, verdade. Porque ele parece ser mais concreto do que só um aspecto. Ele tem... E a mecânica de economia, de recursos que você descreveu, pareceu muito interessante. E talvez seja um jogo que vai se beneficiar no futuro de um suplemento, tipo, sei lá, Cortex Prime Fantasy, e que faça esse trabalho de adaptar ele pra você. Mas ele tem potencial pra caramba, pelo que você falou. O core da coisa parece ser interessante, embora talvez a ambição de enfiar 1 milhão de coisas juntos no mesmo livro, talvez ele tenha se prejudicado um pouco por uma falta de foco. Eu acho que se ele tivesse seguido a ideia do Fate Core, que assim, eu vou montar um sistema base, e aí depois eu vou deixar no final do livro ou um livro de toolkit que eu vou ensinar como colocar outras coisas. Eu acho que teria sido melhor, sabe? Entendi. Acho que mais pessoas poderiam ler o livro e jogar. Do jeito que ele tá, eu imagino uma pessoa pegando, lendo e falando, isso aqui é muito trabalhoso, eu não quero nem tentar. Entendi. Compreensível. Mas muito bem, algo mais você queria comentar sobre ele, sobre o seu número 3? Não, falei meia hora sobre ele. Pode passar pra você, fique à vontade. Então, o meu número 3 é um jogo que eu não conhecia ele esse ano, mas ele foi lançado esse ano, então conta. o lançamento dele foi esse ano. É um livro que eu passei por várias montanhas russas com relação a ele, mas é um livro que eu precisava ver como ele ia ficar no final das contas, por uma questão emocional. E no final das contas, eu acho que ele é um livro bastante competente. E
no meu terceiro lugar, eu coloco Tormenta 20. Olha só, muito bom. Pois é. E por que coloco Tormenta 20 aqui? Eu gosto muito de jogos estilão D20, né? Eu gosto de Pathfinder, de D&D, e esse tipo de jogo de fantasia é um jogo, que eu gosto. E eu sempre tinha e vi algumas críticas à Tormenta em suas encarnações prévias, quando eles mudaram para essa ideia. Tanto Tormenta D20 quanto Tormenta RPG, eu achava que eram jogos com problemas mecânicos sérios, e mais importante do que isso, eu achava que eram jogos muito sem personalidade. Eu sempre achei que o Tormenta RPG era um Pathfinder meia boca e o Tormenta D20 era só D20, sabe? Era só D&D 3.5 com uma skin em cima. E eu acho que Tormenta 20 ele finalmente traz Tormenta com uma cara própria, com uma identidade própria. É um jogo que não tem outro D20 que se parece com ele. Não tem. O Pathfinder não parece com ele, nem a primeira nem a segunda. D&D não parece com ele. Ele ganhou finalmente uma identidade própria que o diferencia dos demais expoentes desse gênero. E eu acho que essa identidade é boa. E ela se reflete tanto nas classes de personagem únicas que ele tem e que são arquétipos que você não vai encontrar facilmente em outros jogos, sabe? Ele tem coisas que são muito específicas do cenário de Tormenta, enquanto arquétipo. Por exemplo, a classe Cavaleiro, como ela é colocada no Tormenta 20, não tem uma coisa muito parecida com ela em outros jogos, sabe? Que tem o vínculo com a ordem de cavalaria, com a ideia da... A classe Nobre é a mesma coisa, uma classe que, tipo, dentro de um sistema D20, tanto o Nobre quanto é uma classe que te dá recursos, sabe, para você tipo, ter mais dinheiro, ter terras, ter umas coisas que normalmente não são o foco desse tipo de sistema, sabe? E isso acaba gerando, eu acho, um potencial para jogos muito únicos. E além disso, eu genuinamente acho que Tormenta 20 tem um sistema, além do cenário, que eu acho que é fora de série, eu realmente gosto muito. Eu acho que o cenário de Tormenta é um dos melhores cenários de fantasia medieval, ponto. Sabe? Eu acho que não deve. Hoje em dia, eu acho que Tormenta não deve nada pra Dragonlance, pra Forgotten Realms, eu acho que não. Hoje em dia não deve nada pra esse tipo de cenário de fantasia. Golarion, enfim. E eu genuinamente acho que o sistema de magia que eles colocaram no Tormenta 20 é brilhante. Toda a ideia do sistema de as classes usarem pontos de magia para habilitar esses poderes é boa. Inclusive, eu acho que ela poderia ser levada mais um passo à frente em termos de design com o que ela faz. Mas a ideia é muito boa no geral. E a ideia de como as magias em Tormenta 20 funcionam é simplesmente revolucionária. É uma coisa que o Pathfinder segunda edição tenta trazer em termos de você ter uma magia só e ela ser modular, dependendo de quanto recurso você gasta naquela magia, ela faz muitas coisas diferentes, sabe? O DCC tem um pouco disso também, mas o Tormenta 20 está no seu controle. Você pode a magia, ela é um framework de customização imenso, em que você gastando mais ou menos pontos de magia, você consegue criar efeitos diferentes e ligar modificadores na magia que vão gerar um impacto significativamente diferente na sua mesa, o que torna o sistema de magia deles extremamente versátil. Eu gostei muito, eu tenho críticas ao sistema pontuais aqui ou ali, não é perfeito, longe de ser, não é equilibrado, também não me importa que seja, enfim, tem uma série de elementos aí. Mas eu acho que como um jogo D20, que tem um sistema foda, que tem o livro básico bonito pra caramba, que tem um cenário, perdão, tem um cenário foda pra caramba e super interessante e dotado de uma brasilidade única, eu acho muito, muito legal. E não uma brasilidade única no sentido de, sei lá, tem saci no jogo, não é isso. Uma brasilidade única é de que ele tá lendo uma série de tropes comuns à fantasia medieval, ou fantasia no geral, através de uma lente unicamente brasileira e que nos traz um jogo muito mais próximo do que eu acho algumas das versões gringas são. Muito mais próximo do que as pessoas querem jogar, ou de como a gente se comunica, enfim, sempre elogio isso em jogos brasileiros em geral. Uhum. E eu acho que ele cria finalmente uma cara própria. Finalmente o Tormenta 20 é um jogo que eu falo, eu jogaria esse jogo. Eu não jogaria Tormenta RPG se pudesse evitar. Eu preferiria adaptar ele para outro sistema. Tormenta 20 eu não acho que isso é tão simples, porque ele finalmente tem personalidade, uma personalidade muito forte. Então é um jogo que me deixou muito positivamente surpreso em 2020. E eu também quero jogá-lo, assim que eu tiver uma oportunidade, tempo, e etc, etc. E receber a minha cópia física, que não chegou até hoje, porque eu peguei no nível de apoiador cheio dos Paranauê, e aí os caras, enfim,
demorou mais para enviar, porque tem mais coisa a produzir. Tudo bem, eu entendo. Não tenho dúvidas que vai chegar o livro numa boa. É um livro que eu gostei muito, me surpreendeu muito em 2020. Então, Tormenta 20 é o meu number 3, terceiro lugar. Tormenta 20 foi um livro que eu li mesmo porque a gente tinha pensado, né, em jogar em algum momento. Eu ainda volto essa ideia, vamos ver aí. E eu achei. Ele é um livro gostoso no que ele se coloca. Eu acho que o grande charme dele, como Tormenta mesmo, é o tipo de personagem que você consegue fazer. Como você mesmo falou, essa coisa tão característica no cenário, que é essa. Que diziam como algo pejorativo no começo, é uma colcha de retalhos, e eles abraçaram isso e transformaram isso meio que num carro-chefe do sistema, sabe? Numa característica muito forte. Eu lembro quando eu vejo alguns momentos que o Leonel Caldela e a Karen Soarelli estavam falando sobre o processo de escrever os livros deles para Tormenta, que eles falam que eles fazem o primeiro draft, assim, e as pessoas, o Caçaro, olha e fala, tá, mas tem muito raças padrão, sabe? Tem muito humano, todo mundo é humano. Tipo, o Caldela fala que se ele poderia fazer o livro dele com todo mundo humano guerreiro, né? Uhum. E aí a pessoa começa a mudar, e aí, pô, vou colocar aqui uma medusa com não sei o que lá, e blá blá blá. E aí isso dá essa característica, meio que essa coisa maluca, mas que é muito divertida, sabe? Muito, muito característica. O meu problema com o sistema foi na hora que eu cheguei no lado mais D20 dele, né? Que eu olhei e falei, cara, isso aqui... Porque eu tava até... quando eu tava lendo, tava até me empolgando, tipo, cara, talvez eu possa pegar um grupo que eu jogo online com o pessoal lá do interior e tentar mestrar um pouquinho isso aqui e tal. Porra, isso é maneiro, The Tormenta. E aí quando eu li isso aqui eu falei, ok, dá pra jogar, eu jogaria com todo prazer, mas acho que mestrar vai ser um meio que eu vou me colocar num terreno meio espinhoso e depois de um dia, 2 dias eu vou estar, nossa, pelo amor de Deus. Mas eu acho que foi uma excelente escolha, porque é um puta, então, acho que o RPG mais importante de lançamento nacional, assim, não tem nem o que falar. Sem dúvida. Bom, por enquanto, pelo menos, mas sem dúvida nenhuma foi. Então, Tormenta 20, número 3. E vamos para o Number 2. Número 2. Chegamos aqui, vice-campeão. Chegamos quase perto do pop, medalha de prata. E aí, Vitor, qual que é o seu número 2? O número 2 é um jogo que, pra falar... Ele foi um dos primeiros jogos que eu li em 2020. Eu fui procurar nos meus tweets. Eu tweetei sobre esse livro 17 de janeiro. Ele foi um livro que saiu 19 de dezembro de 2019. Finzinho de 2019. Eita. E eu li assim mais ou menos um mês depois. E eu li, e depois aconteceu tanta coisa esse ano que eu meio que esqueci que eu tinha lido esse livro. E fui deixando. Até que o Cas, né? O Cas do Terra dos Mundos, nosso amigo Cas, que já esteve aqui, já participou, etc. Ele veio pra mim perguntando, você conhece esse livro chamado I Hunt? E aí eu falei, cara, eu li. E aí eu comecei a pensar um pouco no livro e falar, cara, eu gostei tanto daquele livro. E aí eu fui pegar pra reler e eu falei, ok, eu vou ter que falar um pouco desse livro nos melhores do ano. O que é I Hunt? I Hunt é um jogo de urban fantasy, de uma certa forma, que usa o Fate, para não falar que eu não tô escolhendo nenhum jogo até agora na minha lista, que é ou Fate ou Apocalypse End, que usa o Fate. E a pegada dele é um mundo hoje em dia. Existe um aplicativo como um Uber da vida, onde as pessoas postam bounties, prêmios, para quem matar um determinado monstro. Alguma coisa do tipo assim, o cara entra no aplicativo e fala, então, no meu bairro tá tendo uma infestação de vampiros. Eu pago tantos $1.000 para quem vem aqui matar vampiro, ou mato tantos por cabeça de vampiro. E você é um caçador freelancer, tal qual um motorista de Uber. Você é um cara que vai pegar esse aplicativo e você vai, ok, então eu vou atrás pra caçar essa criatura. Só que você não é nada demais, você não tem poderes, você não é a caçadora escolhida, etc e tal. Em geral, né, você tem algumas coisinhas pra usar no personagem, mas no geral você é um cara normal. E a grande pegada desse jogo é que, Vitor, por que raios eu vou fazer isso?
Por que eu vou me arriscar dessa forma? E o jogo resolve isso da maneira mais simples, porém mais genial. Você precisa de dinheiro. Ele é um jogo sobre caçar monstros nesse mundo, nessa economia de capitalismo tardio que nós vivemos. Você Ele é o entregador do rap do Urban Fantasy. É exatamente isso, cara. Você é uma pessoa... Eu sempre falo, e isso foi o que mais me chamou a atenção nesse jogo, eu sempre falo que dinheiro como motivação em jogo de RPG não é uma boa, sabe? Ah, por que você vai fazer isso? Para ganhar X peças de ouro num cenário de fantasia medieval. Mas por que eu vou gastar essa merda? Você vai fazer isso para ganhar X créditos num jogo cyberpunk, vai, o que seja. Eu sempre acho que o jogo tem que ter alguma coisa que tá puxando o seu dinheiro e causando essa coisa. Ok, eu preciso do dinheiro para resolver isso. Esse ano eu falei de um jogo que chamava Rust Hooks, que era sobre uns caminhoneiros espaciais, e eu falava que ele lidava com algumas coisas que faziam a sua nave se deteriorando. Então você estava sempre comprando combustível para a nave, fazendo reparos, e era um jeito dele mexer com isso. Esse jogo faz isso de uma maneira até mais simples. Cara, você é uma pessoa como nós, você é uma pessoa, um jovem adulto, muitas vezes você não conseguiu pagar a sua faculdade, você trabalha muitas horas num emprego que paga muito pouco, você tá chegando no final do mês, você não tem dinheiro para pagar o seu aluguel, as contas da sua casa, comida para você ter, isso se você morar sozinho. Quanto menos um plano de saúde, você não pode se dar o luxo de ficar doente. E isso é uma coisa tão real, sabe? Isso é a vida de muita gente. Sim. Quem entre nós não passou por isso, sabe? Em algum momento da vida, de olhar e falar, cara, eu não sei como é que eu vou fazer, eu tô chegando no final do mês e eu não tenho dinheiro. E eu tenho que me virar, e o que eu vou fazer, sabe? E eu acho que isso é isso que vem a beleza desse jogo, porque ele traz essa pegada, ele fala, cara, essa é a sua motivação. A motivação é muitas vezes uma coisa que você vive na sua realidade. E por causa disso você sabe o quão difícil é. E de repente, se arriscar para matar alguns vampiros parece uma boa solução. Porque você precisa daquele dinheiro. Seja para você se manter, ou seja porque você se casou, você tem um filho pequeno, talvez, ou você tem que cuidar de um parente seu, de uma mãe sua, sabe? Então acho que ele abre a possibilidade de você jogar com personagens muito humanos nesse sentido. Esse é um jogo que ele fala sobre como esse trabalho é precário, porque quem tá nesse iHunt, nesse aplicativo, você não tem plano de saúde, você não tem férias, você não tem cobertura, você não tem nenhum dinheiro trabalhista. Em compensação, o criador do aplicativo vive numa mansão e ganha milhões. Uhum. Mas, bom, o que ele traz de coisas mecânicas, né, pro jogo? A primeira coisa que ele traz, eu acho fantástico, é que ele fala assim, ele dá uma gíria que fulano lutou uma luta justa. Lutar uma luta justa nesse mundo significa fulano morreu. Porque nesse jogo, os monstros são infinitamente superiores a você, eles são muito mais fortes de base. E você tem que estar sempre procurando ganhar alguma vantagem em cima do monstro para poder resolver aquilo. Tem que ter estilo The Boys, né? Pra quem Exatamente. assistiu aí a série de TV recente. Exatamente. E ele cria isso modificando o jeito que as rolagens acontecem. Sempre que você vai fazer um rolagem contra uma criatura, você tem uma questão do dado de vantagem, né? O Edge Die. Então você vai rolar 3 dados Fate normal, e o quarto dado ele vai ser um D6. E aí ele vai somar um resultado de mais 1 a mais 6 na sua rolagem. Então isso vai tornar a sua rolagem muito superior a uma rolagem comum de Fate. Uhum. De base, se você vai encontrar um monstro, o monstro tem a vantagem. Você precisa, como jogador, fazer alguma coisa, ou bolar um plano, ou rolar um obter... Existe uma rolagem básica para você meio que tomar esse dado para você, mas você pode conseguir ele por características, porque você bolou um plano, você fez alguma coisa, ou o monstro tem alguma fraqueza sua extremamente conhecida. Eu já vou chegar no jeito que acontecem os monstros. E você sabe disso e você vai usar isso a seu favor. Então, existe sempre uma gangorra entre você tentando pegar esse dado para fazer uma rolagem muito boa contra o monstro, e se você vacilar, o monstro toma esse dado de volta, e aí, se ele te pegar, já era. Ele cria um sistema
de classes, entre aspas. Ele fala que existem 4 tipos de personagem no jogo. Existem assim, uma coisa tem que ser dita sobre esse jogo. O jeito que ele é escrito é maravilhoso. Existe uma voz, uma narrativa na maneira que o autor escreve o jogo, em que ele vai conversando com você com uma linguagem extremamente coloquial, e aí ele vai colocar exemplos que são... O jogo, o livro tem uma edição linda, com fotos de pessoas reais, e coisas que parecem reportagens de um site. Ele não tem um conto introdutório, ele tem uma repórter que foi passar uma semana com um cara que é caçador de um aplicativo para ver como é que é a vida dele, sabe? Uhum. Então ele traz essas coisinhas e ele faz várias piadas no meio. É um livro delicioso de ler. Mesmo porque ele é baseado num romance. Não sei se é um romance ou um livro de contos que criou essa ideia do aplicativo, do iHunt, né? Primeiro existiu essa obra de ficção e depois eles fizeram RPG em cima. E aí você tem as opções de personagens, né? Você tem, por exemplo, as Evilinas, que são os personagens que eles trabalham com... São os caras que pesquisam, sabe? Uhum. Que seria o Giles da Buffy. Ele é o cara que vai, pesquisa, etc. E aí, quando você escolhe essa carreira, mais ou menos essa carreira, ele dá para você 3 opções de um estante, né, de alguma coisa que modifica o Fate, que meio que define uma subdivisão disso, né? Então você pode ser um Watcher, você pode ser um cara que literalmente vai na biblioteca e pesquisa. Você pode ser um alquimista, você pode ser um bruxo de uma certa maneira. É lógico, essa coisa de você fazer poções e fazer bruxaria é muito mais limitada, é muito mais sutil. Você quer um personagem porradeiro? Você pode fazer um cavaleiro, um knight. E aí você tem os personagens como, por exemplo, dentro dos knights você tem os operativos, que são os caras que vão quase como caçar de uma maneira tática, né? Ou você tem os hitters, que a parada deles é causar muito dano numa tacada só. Ou você tem os players, que a ideia dele é coordenar uma equipe, sabe? Vai atacar como equipe, um grupo de pessoas, né? Uhum. E aí você pode fazer um personagem que é um hacker, você pode fazer um personagem que é um motorista, um driver, eu sou o cara que quando dá merda eu faço a galera fugir. Você pode fazer um personagem que tem conexões, você caça monstros, você ajuda, né? A ideia é que você vai sempre caçar monstro em grupo, né? Mesmo porque um cara sozinho teria muita desvantagem. Mas você ajuda na caçada arrumando as coisas que as outras pessoas precisam. Ou você é o face, você é o cara social. Enfim, ele quebra essa coisa de o que eu posso jogar, que às vezes no Fate fica um pouco aberto demais, sabe? Uhum. O que eu vou fazer, mas eu não tenho muita ideia de como é que vai ser meu personagem. Ele dá aqui no total, você tem 12 opções de como você vai fazer. Excelente. E bom, é muito bom. E como ele faz os monstros? Os monstros, ele coloca, ele cria assim, meio que pacotes, né? Ele dá quando você vai construir os monstros, ele dá um sistema de estrelas, 1 estrela, 2 estrelas, que seria a linguagem do aplicativo para quão difícil é aquilo. Eu quero que você mate um vampiro 1 estrela. É um vampiro bem bunda. Eu quero que você mate um necromante 5 estrelas. Você, algumas vantagens que o vampiro tem e algumas desvantagens. E essas desvantagens, ultravioleta, você soma mais 3 na sua rolagem. Tudo com vários tipos de criatura sobrenatural, entre vampiro, lobisomem, zumbi. Eu achei ele muito gostoso no tipo de história que você pode contar, o tipo de economia que a gente vive, o que as pessoas são obrigadas a fazer para sobreviver, tá? Ao mesmo tempo, isso é muito, muito difícil, mas também muito relatable, né? A gente se relaciona muito com isso. E eu acho que até de uma maneira empática, né? Às vezes, tudo bem, isso pode não ser parte da sua realidade, você não trabalha com Uber ou com Rappi ou o que quer que seja. Mas agora você vai estar nessa pegada, isso pode trazer uma experiência interessante. Bem, cara, eu fiquei pilhado em jogar agora que você me explicou mais detalhes. Ele é bem legal, né? Eu vi no Twitter, assim, já que a gente falou do caso, né? No Twitter ele tava comentando que, eu acho que isso é a cara do Tear, e eu acho que até foi a Evelyn. Oi, Evelyn, tudo bom? Que ela tava falando sobre, eu podia fazer uma mãe de família que, tá sem emprego e aí tem que
fazer um bico pra colocar dinheiro, porque tem 2 filhos e não tem dinheiro pra comprar comida e etc, um deles pode ficar doente. Eu falei, cara, eu nem tinha extrapolado nisso, lógico, ela é mãe, ela pensou numa coisa da realidade dela, sabe, o que levaria ela a essa situação. Genial, cara. Então, é um puta jogo maneiro, eu acho que o sistema dele, ele tem um twist interessante nessa coisa que eu fiz de pegar jogos Brilhante. com sistemas legais, mas que às vezes tinha um twist pra saiu do Fate básico, assim, daquele que a gente tá super acostumado, e deu um chance a mais. Cara, excelente. Concordo, fiquei empolgadaço pra dar uma lida nele. Já tinha gostado quando eu vi ele circulando por aí, agora fiquei mais empolgado. Já são 2 RPGs que eu saí querendo ler daqui. Maravilha. Então, vamos para o meu number 2. Number 2. Pois é, que é o meu número 2 é um dos jogos mais interessantes e fascinantes, mecanicamente, tematicamente. Um jogo que eu quero muito jogar também. E que também traz takes muito interessantes em mecânicas já conhecidas, que é um jogo que perdeu o seu lugar em sua primeira posição há muito pouco tempo, que é o Defiant RPG. Ah, o Defiant. Nossa, verdade. Eu tinha esquecido completamente dele. Olha aí, olha que absurdo. Eu peguei pra ler, só arranhei e não continuei lendo. Mas porque você não gostou ou porque você teve outras coisas pra... Eu acho que nem deu tempo de eu gostar. Eu comecei a ler, aí depois na época eu tava acho que mais empolgado com outras coisas e não fui muito a fundo. E aí ele entrou no limbo, assim, de depois eu leio. Mas vai, diga-me mais. Eu vi que na época você ficou muito empolgado e tal, falou bastante, tweetou bastante. Ah, pra caralho, ainda estou, inclusive. Mas qual é a ideia do Defiant? Primeiro, o Defiant, ele é um jogo de fantasia urbana, que é um gênero que, por si só, eu sou um puta fã, gosto muito de fantasia urbana. E o que ele traz é um cenário muito único, porque não é uma fantasia urbana com vampiros, não é a fantasia urbana White Wolf, sabe? Okay. Ele traz um cenário, e eu vou descrever um pouco o cenário, porque o cenário é extremamente importante pro jogo. Então ele traz um cenário em que o apocalipse aconteceu. Deus, sim, Deus cristão, católico, whatever, chegou e falou: o mundo vai acabar. Vamos, né? Já deu? Vamos acabar com o mundo? Vamos. E para destruir o mundo, ele mandou suas hostes angelicais, mandou criaturas ancestrais que estavam adormecidas na Terra, coisa, né, enfim, habitual. E o mundo estava acabando, como deveria acabar. Porém, algumas dessas criaturas não gostaram muito da ideia do mundo acabar, porque eles gostavam do mundo como ele estava, por uma série de motivos. Na maioria deles não muito altruístas, é uma coisa um pouco mais hedonista, sabe? Tipo, anjos que resolvem impedir o apocalipse, nem tanto porque eles querem proteger a humanidade, mas porque, tipo, sexo é legal e se o mundo acabar não vai ter mais, sabe? Esse tipo de coisa. É um motivo, eu acho. Exato. Então, o Defiant ele vai um pouco por esse lado, e aí, por uma série de elementos do lore, uma aliança é formada entre vários desses agentes do apocalipse, e eles desafiam, né, por esse nome, o fim do mundo. Eles conseguem criar bolsões no mundo que ainda são seguros e que estão impedidos, né, do apocalipse acontecer. E esses bolsões se sustentam através de o que eles chamam de Sephiroths, né, se eu me lembro bem. E a ideia é que essas são pontos de magia, ritual, etc, que mantém a realidade ali, e tipo, eles fazem basicamente uma bolha na qual a realidade funciona e não é afetada pelo apocalipse. E tudo que tá fora dessa bolha, as cidades elas são completamente isoladas, então cada um desses Sephiroths é isolado um do outro, e não tem comunicação, não tem viagem, cada um feudo muito isolado, e se você pôr o pé para fora do feudo é destruição, morte, bombas atômicas e por aí vai. E o próprio Sephiroth ele faz uma série de magias e elementos que mantém a população daquele local contida e nesse mito, sabe? Então a ideia é tipo, a pessoa, vou viajar para ver um parente, um mortal, vou viajar para ver um parente. Ele nunca vai viajar, mas ele vai ter a memória de que foi e voltou, sabe? Uhum. E aí e os Defiants, eles são a corte, né, que por assim dizer, que eles são
a ruling class, de alguma maneira, né, desses locais. E é interessantíssimo porque ele é um jogo sobre política. Ele mais do que ele é um jogo sobre fantasia política. E para ser um jogo sobre política, ele precisa ter elementos que incentivem essa política e permitam que ele funcione. Então tem alguns elementos que cada jogador é dono do seu próprio feudo, que você customiza, você cria os elementos do seu feudo, você tem NPCs no jogo, por exemplo, quem é a sua esposa ou esposo, ou enfim, o seu cônjuge, né, como diriam por aí. Isso foi um casamento político, foi um casamento por amor, ela tem essa pessoa tem influência no seu feudo, como é que você lida com as questões, você pode gastar recursos para melhorar elementos. Então ele tem um elemento de você tem um território no qual ele é importante, e esse feudo ele vai estar subjugado a principados maiores, por sua vez vão estar subjugados a um domínio central. E esses principados, é muito interessante a maneira como isso se organiza, porque a ideia do Defiant é que esse Sephiroth, né, essa magia, ela vai ter desejos, ela tem coisas que ela quer que aconteçam. Existe um estado de vida, se aquele estado de vida se manter, o Sephiroth se fortalece e as defesas contra o Apocalipse se fortalecem por consequente. E essas regras, elas mudam, elas são arbitrárias, elas às vezes estão funcionando há centenas de anos e mudam de repente, e elas têm existe um arauto que vai passar essas regras para as pessoas daquele mundo. E seguir essas regras é muito importante, porque quão bem você segue essas regras, o Sephiroth se torna poderoso e você, por consequente, se torna poderoso. E o seu feudo tem acesso a mais recursos. O problema, e é aí que vem, eu acho que um dos toques de brilhância desse jogo, é que esse recurso é limitado. O Sephiroth ele não pode ficar infinitamente forte. Então, se você quer ter mais recursos para o seu principado, para o seu feudo, o principado do lado tem que ter menos recursos para que isso possa acontecer. Então, e existe um elemento principal que é a violência física, ela pode até existir, mas um Defiant matar outro é um dos maiores crimes contra o Sephiroth. Então, violência não costuma ser uma opção, porque não só a punição é extremamente severa, como você está enfraquecendo as suas proteções contra o fim do mundo se você recorrer a matar os seus oponentes. Então, o único jeito que você tem de enfraquecer um rival é politicamente, é com intriga, é criando circunstâncias para que o feudo dele, né, para que esses elementos que tornam um feudo produtivo diminuam e para que você possa receber as vantagens que o seu oponente perdeu. Mas você nunca pode ir tão longe a ponto de matá-lo. Eu acho que isso gera um ambiente para um tipo de campanha política que é brilhante, sabe, em termos de cenário. Em termos de sistema, ele traz esses mesmos elementos reforçados pra caramba. Ele usa um sistema que lembra. Ele é único, mas ele lembra muito Fate em alguns sentidos, em termos de ter aspectos que comandam elementos importantes do jogo. Ele tem. Quando você cria o seu personagem, você vai escolher a qual das muitas casas nobres ele pertence, qual é a herança que ele tem. Cada uma dessas heranças vão ter. Em vez de vampiros, lobisomens e magos, você tem, tipo, anjos, demônios, seres meio feéricos e feras do apocalipse que estão contidas, tipo, dragões, kaijus, esse tipo de coisa, sabe? Se eu não me engano, a própria denominação que o livro usa para se referir a esses seres é kaiju, que eu não me lembro de cabeça, mas que faz um tempinho que eu li Defiant, mas é algo nesse sentido. Então, o sistema ele usa um sistema de dados relativamente simples, ele tem uma variação em graus de sucesso, mas o que eu realmente acho que ele brilha, sabe, tipo, o que é uma sessão de jogo em Defiant? É preparar uma festa, é amar uma armadilha para que alguém cometa uma gafe nessa festa, é fazer alguém se comprometer com uma promessa que ele não vai conseguir cumprir, ou que vai ter coisas mais sabe, apertar as fraquezas de alguém para que você possa trazer esses elementos de volta. Às vezes também caçar elementos do. Porque também tem a coisa de que quando o Sephiroth ele se enfraquece demais, agentes do apocalipse podem entrar nessas áreas e tentar ruí-las por dentro. Então, às vezes é achar um traidor, às vezes é conter um demônio, uma criatura do apocalipse que entrou ali, mas às vezes é jogar esse trabalho na mão de outro cara para você não ter que
que lidar com isso, sabe? E ele é um jogo bem estruturado, então ele tem os temas que ele vai abordar, ele tem a ideia de que você vai ter uma sessão zero, que é muito importante, e depois ele tem todo um elemento ritualizado de cuidar do feudo, de passar, às vezes, mais tempo para você tomar decisões mais impactantes, né, em como a região em que você domina vai evoluir. Ele tem as regras de complicação que o seu personagem tem, que são super interessantes e que podem ser uma influência do seu cônjuge, alguma coisa que um mentor ou um filho. Ele tem todo um esquema de como é que surgem novos Defiants. Eu acho que em termos de perdão, eu tinha comentado criaturas féricas. Não são criaturas féricas, são criaturas inspiradas muito são devas, né? São criaturas muito inspiradas por mitologia hindu. Ah, legal isso, hein? Então você tem anjos, demônios, mitologia hindu e kaijus, que eles chamam de leviatãs, para o termo correto. Mas kaiju explica bem, eu acho, o que eles fazem dentro da lógica. Gostei da mistura. Pois é, bem diferente de vampiro, lobisomem, etc, etc. Muito. E você tem como esses seus poderes se manifestam, como. É legal. A arte do livro é uma puta falta de sacanagem. Ele usa só, tipo, fotos e montagens de cor, uma identidade visual muito própria. Então eu acho que ajuda muito. Ele tem muito material para ajudar o mestre a conduzir esses jogos, a criar os temas, a criar as cortes, a criar a cidade no qual. E as posições políticas nas quais a cidade vão colocar. Eu nunca vi. Eu gosto muito de Urban Fantasy e de política dentro desse sentido. Eu li muitos jogos sobre o tema. Eu nunca li um jogo tão bom quanto Defiant. Eu acho que ele é um jogo feito por pessoas que são fãs do gênero, e eles admitem isso, e que eles elevam. Eu nunca vi um jogo tão focado no cenário e em suas mecânicas, em viabilizar um jogo de intriga política interessante. Defiant, pra mim, é um jogo revolucionário. Eu espero que ele tenha a atenção que ele merece. Ele é um jogo que ele é pensado em formato digital, ele não tem versão física e nem vai ter. Ele é pensado para ser jogado de forma digital. Então, o livro é pensado para ser lido em PDF, por exemplo, sabe? Então, é um negócio que eu acho inovador, que eu acho dentro do gênero absolutamente brilhante, e que eu realmente recomendo. Se você gosta de fantasia urbana, você gosta dessa ideia de um jogo de um jogo genuinamente focado em política, na qual ele não vai cair para, ok, agora armamos armadilha e rola iniciativa e vamos dar porrada e agora eu sou o rei, sabe? Não. O jogo nem tem essa opção para você, na maior parte do tempo. Então, eu acho o jogo revolucionário, eu acho o jogo brilhante, Defiant. Por muito pouco não foi o jogo favorito que eu conheci esse ano, mas é um jogo muito bom. Cara, que legal, porque assim, eu não sabia que o jogo era essa pegada. Quando eu comecei a ler, eu falei, tá, Urban Fantasy e tal, e é isso aí. Eu não sabia que ele era um jogo voltado pra, assim, 100% política, intriga e etc, sabe? Tipo, mais pra uma história do Neil Gaiman do que pra uma história, sei lá, de outra pessoa. Muito do que você vai ver, eu acho que tem mais a ver com, sei lá, quando você vê as maquinações dos perpétuos sabe, tipo, quando você tem histórias clássicas, tipo, desejo se une para tentar provar que o desejo, o delírio e o desespero se juntam para tentar derrubar o sonho numa. É muito assim, sabe? Eu tô pensando muito no sonho no inferno, total. naquele duelo e tal, né? Essas coisas que você resolveu o conflito dessa maneira. Não sabia que a pegada era essa. Por isso que eu fiquei muito tipo, ok, Urban Fantasy, eu já li 1 milhão e agora eu não tô afim de ler mais um Urban Fantasy. Cara, é aquela coisa. Eu acho que o simples fato de que ele vai pra mitologias muito diferentes de vampiro, lobisomem, mago ou qualquer coisa assim, sabe? A ideia de que o mundo mortal ele é muito pouco importante, sabe? Ele é importante porque ele é o pano de fundo do que tá acontecendo, mas os mortais eles não têm poder, tipo, não tem poder real, sabe? Eles são inclusive ele trata um dos temas, ele tem conflict warnings, né, nesse jogo. E um dos temas que ele trata é o seu personagem, o seu Defiant, ou outros a qual você vive, como ele lida com os mortais. Ele trata eles bem, ele trata eles como playthings,
ele trata eles como servos. O seu feudo tem escravos, sabe? Legal. E são temas que ele aborda desse jogo. Eu acho um jogo brilhante em muitos aspectos. Então, fica aí o meu número 2. Jogo de. Certamente Defiant é um jogo fora de série. Mas e você, Vitor? Antes da gente partir pro número 1, você quer falar das suas. Brevemente, porque né, já estamos ficando com um episódio muito longo, mas das recomendações aí de especiais ou coisa assim? As menções honrosas, né? Cara, eu acho que, como eu falei, tinham algumas que eu tava pensando, né? Então algumas a gente já falou, por exemplo, a gente mencionou o Uzaki Yojimbo, que eu acho que é um RPG que vale a pena conhecer. Tem alguns que, se você viu nosso episódio de Ennis, a gente falou, então, por exemplo, o suplemento para Call of Cthulhu, Berlim, The Wicked City, que eu fiquei... Foi um dos primeiros que eu lembrei, porque ele tem ideias para aventuras muito originais, um cenário muito original. Labirinto, o Jim Henson's Labyrinth, né? Que eu acho que faz uma coisa bem legal em matéria de exploração. É um jogo sobre percorrer um labirinto, mas de uma maneira... Porque eu acho um porra essa... Tipo assim, AD&D, o mapa de Mesoberrança, sabe? Que saiu aqui, eu achava aquilo... Nossa, eu olhava e só me dava dor de cabeça. Eu não olhava e ficava tipo, oh meu Deus, eu quero explorar esse labirinto gigante. Eu olhava e pensava tipo, oh meu Deus, eu não quero chegar perto. E esse jogo pega um labirinto gigantesco e transforma numa história, com uma narrativa, com mecânica. Acho muito legal. Tem um que eu falei esse ano, que é o Free From Yoke, que eu cheguei a gente falar num episódio. Eu acho que é um RPG que vale bastante a pena. Tem um RPG que saiu esse ano, na verdade foi uma série de jogos, porque tem o Numenera, e eles começaram a lançar uns suplementos que pegam o sistema, né? Não é Numenera, o Cypher System, perdão. E eles começam a fazer tipo o que GURPS fazia com os seus Supermans, GURPS Fantasy, etc. E eles começam a pegar e fazer esses suplementos temáticos pro Cypher System. E o de ficção científica, que chama The Stars Are Fire, é fantástico. Ele, assim, não é fantástico pro sistema, ele é fantástico como leitura de o que é um jogo de ficção científica. Da mesma forma que eu vira e mexe e falo, eu gosto de ler um suplemento de GURPS terceira edição, sabe? Tipo, sei lá, GURPS terceira edição horror. Era um puta de suplemento legal, você vê coisas de narrar um jogo de horror, independente do sistema. Então teve alguns esse ano, mas o de ficção científica especialmente é muito bom. E o último, que por muito, muito pouco não entrou na minha lista e me doeu demais não falar desse jogo, é o Alice's Missing. Que é o RPG que não... É um RPG sem palavras, né? Um RPG que você não fala, que você joga se comunicando através de mensagens de aplicativo. Esse é uma ideia genial, assim, uma ideia muito legal pro mundo que a gente vive atualmente. Tudo bem que ele é um jogo feito para você jogar presencialmente, não, mas todos reunidos, etc. Ele tem vários componentes de cartas e tal. Então, para você jogar meio que cada um no seu celular, talvez fosse difícil, mas para jogar no Roll20 é perfeito. Inclusive tem, né? Esse é um que eu senti muito de não estar na minha lista. Mas alguém tinha que sair e acabou saindo ele. E você, sobrou algum aí que você queria puxar antes de falar também do número 1? Cara, bem brevemente, bem mais breve que o seu, eu acho. Eu queria citar o Thousand Year Old Vampire, que eu acho que é o melhor RPG solo ever. Que eu conheci esse ano, e é fora de série. Que você jogou, inclusive, não foi? Sim, sim. Então, eu queria citar também o Age of Sigmar, que é um sistema de fantasia, um jogo de fantasia bem diferente do que a gente está acostumado aí nos D20s da vida. Tem uma proposta um pouco distinta, ainda combate tático pra caralho, mas ele sai do leque D20 e apresenta uma coisa diferente. Então foi um jogo que eu gostei bastante também. Okay. Nesse ano, e é basicamente isso. Oh, beleza. Bom, então eu não falei desse jogo até agora. Então, sem mais delongas. Sem exagero. Sem mais demoras. Vamos para a posição número 1. Número 1. O number 1. O campeão de 2020. O jogo mais legal que a gente viu esse ano. Vitor, qual é o número 1? Cara, não tem como esse jogo ser outro. E você falou agora e eu falei, ai meu Deus. Pra não falar que um não falou o jogo do outro.
A Thousand Year Old Vampire. É o meu número 1. Cara, que jogo. O jogo que mudou a minha relação com RPG solo. O jogo que me mostrou que aquilo que é um negócio que eu totalmente desprezava, não lia. Agora, quando aparece, eu falo, eu vou dar uma lida. Porque eu sei que é um tipo diferente de RPG, mas que pode ter uma experiência muito única, muito divertida. Um jogo que eu, assim, amaria ter a versão... Nossa, adoraria que alguém trouxesse pro Brasil uma versão física, como é vendida lá fora, com encadernação de tecido, parecendo um diário mesmo. Um jogo sobre você... Bom, eu falei um monte dele no nosso episódio de Ennis, mas por acaso você não ouviu... Se você não ouviu, vai lá e ouça, mas é um jogo sobre você contar essa história de um vampiro que nasceu e, teoricamente, ele vai viver anos e anos e anos. Você vai fazer rolagens, essas rolagens vão levar para trechos específicos do livro, que coisas vão estar acontecendo e seu vampiro vai estar vivendo aquilo. E a grande sacada é que o seu vampiro pode viver 1000 anos ou eternamente, mas a memória dele não é assim. Então passa-se os anos e coisas muito, muito importantes para você vão sendo esquecidas, e às vezes você lembra só parcialmente do que aconteceu, e até o seu próprio nome é uma coisa que você pode esquecer. É genial. Depois daquela vez que a gente jogou, eu joguei mais umas 2 vezes, todas foram experiências muito legais. Eu acho que ele roda melhor. Ele tem 2 modos de jogo, ele tem mais de 2 modos, mas para solo ele tem 2 modos que usam 2 partes, uma parte do livro e uma parte de expansão do livro. Eu acho que a parte original flui melhor, meio que uma coisa desencadeia a outra de uma maneira mais fluida. Mas é um jogo muito gostoso. Então, eu não vou falar mais porque eu adorei a pílula demais desse jogo no nosso episódio de Ennis. Mas a Thousand Year Old Vampire foi o meu jogo do ano. E você? Olha aí. O meu também é um jogo que não poderia deixar de ser ele, porque poucas vezes não, nunca, eu sentei para ler um livro e eu senti que aquele livro tinha sido escrito para mim desse jeito, sabe? Um livro que toca em todas as coisas que eu gosto, dos temas que eu gosto, com um sistema que roda do jeito que eu aprecio, com uma arte que eu achei fantástica, e é Against the Dark Master. Ah, eu sabia. Esse eu tava, cara, se esse jogo não foi o primeiro, velho. Porque, como vocês podem ver pela reação do Victor, Against the Dark Master é tudo que eu pedi a Deus no RPG, sabe? Em muitos Gente, sentidos, mas... esse é o livro mais chess que eu já li na minha vida, cara. Eu lia e eu olhava e falava, cara, ele tem que ler esse livro foi feito pra ele. Pois é, cara. E Against the Dark Master, qual que é a parada dele? Ele é um livro que ele tem uma pegada meio RPG retrô em algumas coisas, no sentido de que ele resgata mecanicamente. Tá, vamos lá. Vamos começar. Quando eu comecei a ler o Against the Dark Master, ele me lembrou muito o Zweihander RPG. No sentido que ele pega o Warhammer Fantasy e as coisas que o Warhammer Fantasy fazia de legal, adapta e cria um sistema novo em cima dele. E o Against the Dark Master, ele é um jogo que faz uma coisa muito parecida com o MERP, o antigo MERP, né, o Middle Earth Role Playing Game. E ele também, mas ao mesmo tempo que ele atualiza esses elementos para um mundo moderno. E o que ele faz é entregar um jogo sobre fantasia clássica de um jeito que se perdeu, que a gente não tem mais em grande parte, sabe? Ele entrega um jogo necessariamente sobre uma jornada de um grupo de heróis que vai partir e fazer uma grande, como é que é o nome que o Tolkien usa para isso na tradução? Não é encomenda, uma coisa parecida, como é que era? Demanda. Eles vão fazer uma grande demanda para derrotar o Dark Master, né? Para derrotar um ser de maldade absoluta que precisa ser vencido para que o mundo volte a ter paz e etc. E ele se inspira em Tolkien, ele se inspira em Wheel of Time, em outras histórias que trazem, em Dragonlance, enfim, em outras histórias que trazem essa estrutura, né, de uma grande jornada para vencer um grande mestre do mal. Ele também se inspira em várias bandas de heavy metal farofa que eu adoro. Então, a combinação fantasia medieval e heavy metal, muito comum na minha adolescência, está de volta em vários aspectos no Against the Dark Master. E ele é um jogo sobre isso, ele é um jogo mecanicamente muito legal sobre isso. Você cria o seu Dark Master, você cria ele em conjunto com os jogadores.
você cria o cenário em conjunto com os jogadores. Ele tem umas ideias que eu acho muito fodas, do tipo, elfos. O jogador do elfo, ele é o tipo autoridade sobre elfos desse mundo em muitos aspectos, sabe? E ele vai te ajudar a criar muitos elementos daquele jogo com você. Ele traz tabelas randômicas que você pode rolar ou escolher para qual vai ser a fraqueza do seu Dark Master, qual é a profecia que vai derrubá-lo, sabe? Quais são os seus generais, bem isso, o seu Dark Master tem tipo um anel da vida, ele tem uma profecia, tem um escolhido que vai derrubá-lo, o escolhido é um dos personagens da mesa ou não? Ele tem backgrounds de personagem que te ajudam a criar o personagem, ajudam a desenvolvê-lo, e tem coisas literalmente como rei exilado de um de um povo antigo, sabe, que vai retornar e tal. Então, isso eu acho muito foda. Ele tem as raças e clássicas de fantasia com um spin interessante nelas. Ele tem um sistema de classes bem. Eu não vou dizer rudimentar, né? Mas bem light. O que importa mesmo são as perícias e algumas habilidades especiais que você tem. Ele não é um sistema leve, tipo, super. Não tem regras. Mas ele também não é um sistema absurdamente complicado. O sistema de magia dele é legal pra caramba, com os lores de magia diferentes que você pode ter acesso, e alguns deles são proibidos e apenas usados pelo Dark Master. Enfim, é um jogo que, se você quer contar esse tipo de história, você quer jogar essa aventura, essa jornada, você quer, é isso, sabe? Sair do condado e passar pelas. Ele tem todo um esquema de você viajar por localidades fantásticas. A viagem em si é uma parte mecânica importante. E é um jogo que, como ele fala, e faz questão de falar, ele não é um jogo sobre combate. Ele não é um jogo sobre rastejar em dungeon. Ele não é um jogo sobre dungeon crawl. Ele não é um jogo sobre ganhar XP, ganhar ouro. Ele é um jogo sobre a demanda. E as perícias do jogo demonstram isso. Mecanicamente ele demonstra isso. Combate é uma parte importante, mas ele é um desafio como outros que o jogo vai ter, como escalar uma montanha importante, como se guiar por um labirinto ancestral. Ele tem muito essa coisa de trazer lugares fantásticos através da sua jornada e da sua demanda. Ele criou um sistema para trazer esse gênero de fantasia à vida, e não tem outro sistema que faça isso tão bem. D&D não é isso. D&D já tentou ser isso, mas não tenta mais hoje em dia, sabe? Em muitos aspectos. Porque ele vai além. Ele não é só o tema dele, que é fantasia clássica, heróica, a jornada para derrubar o Senhor do Mal. Todas as mecânicas dele giram em torno desse conflito. Então, de ter sido de corrupção, é do caralho, é foda. E o Vitor Del também pode falar também do jogo, se quiser, mas eu acho que Against the Dark Master é certamente o jogo mais legal que eu joguei, que eu li esse ano, e eu com certeza vou fazer uma campanha ou um jogo dele, se eu conseguir. Tô correndo atrás para conseguir fazer um jogo dele em 2021. É um jogo que eu não li ele de ponta a ponta como você, mas eu gostei muito quando eu chegou nos capítulos que falam do Dark Master e mostra como você gera ele com todos os seus poderes, fraquezas, títulos, áreas de influência. Eu falei, nossa, isso aqui tá muito mais do que só, tipo assim, você pode criar o que você quiser, tá? Você fala assim, nossa, isso aqui tem ferramentas pra tornar uma coisa super genial. E tabelas, assim, pra você rolar e ter um... E aí eu passo nesses jogos, eu encontro essas tabelas, eu já puxo um aplicativo e rolo alguns dados rapidinho pra ver, deixa eu ver o que o jogo me mostra aqui. E aí eu puxei e falei, cara, isso aqui é um vilão que, ok, eu consigo ver uma história contra esse vilão, sabe? Tipo, nessa pegada clássica. E é um estilo de jogo que, quando tava no começo do ano, e até agora, porque eu não matei essa vontade, pra falar a real, eu tava muito afim de jogar. Eu tava voltando a ler Dragonlance, eu tava muito empolgado. A gente tentou começar um pouco com um sistema, depois tentou ir pra outro, aí pandemias aconteceram. E a gente não conseguiu jogar, lembra? E aí ficou nisso. E aí, quando eu encontrei esse aí, eu falei, mostrei pro Jean, falei, olha, lê esse aqui, dá uma olhada e depois me fala se não é o que a gente precisa pra jogar, e chama pra campanha, hein? Não, cara, não tenha dúvidas de que chama pra campanha, porque eu achei um jogo bem interessante. Assim, é muito mais regra do que eu me disponho a mestrar, é muito mais livro do que eu me disponho a
a ler e pegar. Vale lembrar que, se eu não me engano, o core book do Dark Master tem, sei lá, 600 páginas. Eu ia 500 falar e- isso, eu falei, É pô, uma mais de chapro- 400, é É porrada. um negócio. É porrada, o negócio é grande, não é RPGzinho de 70 páginas, não. E 580 páginas pra aí, ser ó, preciso. quase 60. E, cara, esse daí era talvez o único que eu sabia que ia estar na sua lista. Acho que todos os outros me surpreenderam. Olha aí. Da mesma forma, eu sabia que Thousand Year Old Vampire ia estar na sua lista de alguma forma, porque foi um jogo que te impactou muito. Com certeza. E, bom, eles estavam certos. Olha aí. Porque, cara, foram jogos que me impactaram muito. Eu gostei muito desse. E de todos esses dessa lista, fiquei interessado em vários da sua. O Numa e o iHunt eu certamente vou pegar pra ler. Eu Sabe? achei bem interessante, principalmente o que você falou do Defiant e do Neon City. Neon City Overdrive. Esse Neon aí City, é um. cara, Neon City parece muito tipo o RPG Cyberpunk do Victor, porque é muito na sua cara. Então, Você foi falando e eu fui abrindo aqui, eu deixei separadinho uma aba aqui do drive-thru olhando, falando, ok, deixa eu esperar terminar a gravação e a gente conversa. muito bem, mas Pô, muito então, legal. feito o nosso top 5, vamos passar. Ah, só um detalhe pra não esquecer, porque é uma das coisas que eu acho muito legal. O pessoal falou, clássico, clássico, clássico. Só duas coisas que eu esqueci de comentar do Dark Master, porque já tô aqui pra isso e não vou esquecer. Primeiro, a arte dele é muito legal. Ela é uma arte em Verdade. preto e branca que evoca temas clássicos e que mas não do tipo, sei lá, você pega um DCC, ele tem uma arte preto e branco que evoca aquele começo do D&D meio gonzo, né, esse tipo de coisa. Muito da OSR vai por aí, né? E o Dark Master, ele tem uma arte preto e branca linda, mas que evoca a era Dragonlance do D&D, sabe? Evoca a era qual é o nome daquele jogo? Dark Sun. É aquele traço um pouco mais realista, mas tem muita fantasia. Tipo, a armadura do cara não é uma armadura, tirando uma armadura élfica aqui ou ali, mas é super rebuscada, cheia de coisa, tipo uma cota de malha com um cinto na cintura, um escudo e um martelo e acabou, sabe? Que é bem a estética Tolkien, Senhor dos Anéis É muito e a semelhantes, arte sabe? do. Você falou de Dragonlance, eu esqueci o nome do. Frazetta, alguma coisa assim, não era? Tinha. O Frazetta fazia para as artes de Conan, mas o. Hum. Alguma coisa. Elmore, né? Alguma coisa Elmore. Que é o ilustrador clássico de Dragonlance. E que, cara, é muito aquela coisa que você. Aquela composição da cena que tem o grupo enfrentando um dragão, sabe? E você olha e você fala, tipo, um tá puxando a flecha, outro tá com o escudo e não sei o quê. E você olha e você fala, cara, isso aqui tá super me inspirando pro jogo. Fato. Cara, a própria capa do livro é tipo um grupo de aventureiros não lutando contra um monstro, não enfrentando um desafio terrível, mas tipo um Halfling com o mapa aberto, com um anão opinando e o pessoal olhando à distância uma torre negra que você leva ao fundo, sabe? É muito do caralho pra esse tipo de coisa. E esse é o momento da arte que eu esqueci de comentar. E o segundo é um exemplo das mecânicas, mas que eu adorei, por exemplo. Uma das raças é Halflings, pode ser um Halfling. Uma das habilidades do seu Halfling é se você comer 4 ou 5 vezes por dia, você regenera muito mais HP no final do dia dormindo, sabe? Então, tipo, eu achei muito legal ter um pequeno incentivo mecânico pro Halfling ter 5 refeições, para ele ter o breakfast e o segundo café da manhã, e o almoço e o segundo almoço, e esse tipo de coisa. Então. Outro ponto que vale a pena comentar é que, tal qual as suas fontes, ele tem aquela coisa tipo elfos e homens de Númenor, não chamam homens de Númenor, mas eles são homens de Númenor, são homens, né, diferenciados e tal. E eles são só melhores, sabe? Não tem tipo a ideia de esse jogo precisa ser muito balanceado. Ele tem elementos que ele tenta balancear aqui ou ali, sabe, em termos de tipo o elfo, por exemplo, ele vai ter menos sorte, tem menos capacidade de interagir com o sistema em determinados pontos, mas ele é tipo só mecanicamente melhor e acabou, porque ele é elfo. E eu acho que isso fica um pouco importante para esse tipo de jogo, sabe? Eu gosto disso. Eu acho isso muito, muito legal. E, enfim, Dark Master tá aí e jogão. Mas enfim, feito o nosso top 5,
antes da gente partir e encerrar este longo episódio de podcast, você quer mencionar, ainda que brevemente, qual é o seu... Eu ia fazer uma lista, mas talvez não para tipo um só, porque o podcast está muito longo. Talvez o seu jogo mais esperado para 2021? Vamos colocar assim, ó. Vamos falar 3. Você pode citar 2, tipo, esse aqui é legal, e um você desenvolve mais. Pode ser? Bom, Que a tá gente não bom. perde a vida fazendo Tá bom. Então eu vou citar 2. O primeiro do J-Dragon, chama Wonder Home. É um jogo sobre animais num mundo de fantasia tendo que fazer uma viagem do ponto A pro ponto B. Eu acho, sei lá. É o mesmo cara Legal. que escreveu Sleepaway, que é aquele RPG que a gente falou de terror em acampamento. A gente falou no Ennis. Uhum. Então, Você tá querendo me dizer que ele tá fazendo um RPG de animais dos boxes dos Vinténs? é tipo isso, mas eles são mais fantasia mesmo. Tipo, eles andam e têm equipamentos e tal. Mas Ok. eles querem ir do ponto A pro ponto B. É sobre uma jornada. Outro que eu vou citar, mas não quero falar muito porque a gente já falou, Hearts of Wulin, não saiu ainda. Uhum. Então, o lançamento oficial ano que vem, se tudo der certo. Mas o que eu vou falar com mais pegada Nahual. Você ouviu falar desse jogo? Eu ouvi falar desse jogo, sim. É um jogo da Apocalypse Engine sobre uma fantasia urbana mexicana, né? A ideia é que quando os conquistadores espanhóis chegaram, eles não trouxeram só armas, pessoas, etc. Eles trouxeram também anjos católicos, né? E esses anjos entraram em conflito com as religiões locais. E você vive no dia de hoje como um angelero. Você é um caçador de anjos. Você tem um poder de um espírito nahual, você é um tipo de lobisomem ou homem jaguar, o que quer que seja, e você caça anjos. Pra que você caça anjos? Pra vender as partes do anjo no mercado negro, é isso que você faz. Se você quiser ver uma versão muito parecida disso num seriado excelentemente ruim na Netflix, confira Diableiro. Nesse jogo, eu até fui procurar se não tinha coisa, porque existe... um dos suplementos que já tá falando são os Nahuals que caçam demônios, que são os Diableiros. E eu fiquei, cara, será que não tem alguma coisa a ver, não? Porque é muito parecido. Você pode usar o anjo pra fazer um pocket, tipo uma droga. E é baseado num quadrinho mexicano. Então eu não sei se de repente isso inspirou mais gente a fazer, etc. Mas é um jogo de Urban Fantasy nessa pegada. E eu achei bem legal o fato de você ter essa coisa de um espírito local, animal, uma coisa xamanística, e você tá contra anjos. Muito bom. Mas Nahual é o jogo que eu mais queria falar, assim. Muito bem, então vamos para minhas coisas do ano que vem. Rapidamente, eu queria citar um jogo chamado Fight with Spirit, que ele é um jogo que ele vai ser Apocalypse Engine, né, é a proposta dele, e a ideia dele é ser um jogo de esportes numa high school, né, esportes no ensino médio, com fortes influências de anime. Então, talvez ele seja finalmente o meu jogo de RPG de anime Pra esportes. jogar Kuroko? Pra jogar Kuroko, coisa do tipo. Então parece... Ou Haikyuu, enfim. Haikyuu. Coisas assim. Ele é um jogo que eu tô extremamente empolgado pra ele. O segundo jogo que eu tô bem empolgado pro ano que vem é o Urban Shadow 2ª edição. Ah, verdade, boa, tinha esquecido. Pois é, que tá muito interessante. O Quick Start que eles lançaram foi bem inovador, teve bastante coisa nova, interessante em termos de Apocalypse Engine e do próprio Urban Shadows. Eu vou roubar e vou pôr um a mais, já que o Victor não usou o terceiro dele, eu vou pegar o terceiro dele pra pôr mais um, que é o Beam Saber, que é um jogo de mechas e espadas lasers, que vai sair usando o Forged in the Dark. Ele tá acabando a produção dele, deve sair agora no começo do ano. Eu tô bem empolgado pra Beam Saber, porque eu quero um bom jogo de robô gigante, não é de hoje, e ele tá muito promissor no que ele vai entregar, no que ele parece que vai entregar. E o jogo que eu realmente quero falar um pouquinho mais, que é o meu jogo mais esperado para o ano que vem, chama Blackbirds. Você ouviu falar desse jogo? Ouvi. Eu imaginei que você ia falar mesmo dele. Pois é, cara. O Blackbirds eu tô muito empolgado, muito interessado, porque qual que é a ideia dele? Ele é um jogo que vai usar a engine do Zweihander, né? Ele vai fazer algumas modificações, mas vai basicamente usar a engine do Zweihander, que é um jogo que eu acho bom. Ele funciona bem em adaptações, né? O Fires of Freedom, que vai ser um jogo baseado nele na Revolução Americana, já saiu várias coisas dele, parece que vai funcionar bem, sabe? Ele é um jogo
inspirado, assim, para não dizer copiado, mas muito influenciado por Berserk, em vários sentidos, isso eu gosto. Então ele é um jogo de Dark Fantasy, que vai usar um cenário muito próprio, que vai usar o sistema do Toy Handler. E tudo que eu tenho visto dele até agora, eles parecem um acerto muito bom, sabe? A conta de Twitter deles é ótima para esse tipo de preview. E eles já revelaram, por exemplo, a capa, que é o Dave Raposa que tá desenhando, e que tá um absurdo de foda. Eles revelaram parte de um dos monstros do jogo. E, cara, eu adoro o bestiário assim. E olha que ideia foda desse monstro. É um monstro que ele é uma ave gigantesca. E ele é a única fonte do mundo de canela. Tipo, esse monstro é caçado pra que as pessoas peguem e façam canela. Né? O A tempero, especiaria né? canela. A especiaria canela, exatamente. Caralho, que coisa E ele é um, diferente. e ele é um monstro extremamente perigoso, por uma série de motivos. E aí, tipo, você vai ler a descrição do monstro e ele te fala o que o monstro faz, ok? Mas ele te fala, tipo, esse monstro, ele é caçado, às vezes ele tem um canto de acasalamento muito específico, e quando esse canto é usado, as pessoas vendem, quando alguém escuta esse canto, as pessoas vendem essa informação por fortunas, tem guildas baseadas em caçar esses monstros e encontrá-los. Eles não têm uma migração clara, nem um território comum, então é muito difícil achá-los. Eles têm... Os ovos deles são valiosíssimos, porque eles têm uma versão ainda mais pura da especiaria, mas é difícil de encontrar. Enfim, uma puta world building legal, que por si só, tipo, só a caçada desse monstro daria uma puta aventura bacana, sabe? De logística e intriga e mercantilismo e afins, sabe? E é só uma descrição de um monstro. Bem fora da caixa a ideia, Tipo, legal. tem uma hora que eles escreveram que eles estão colocando, tipo, descrições de um viajante pelo mundo, né? E uma descrição que foi: não é incomum ver os curandeiros de Elysium, que é uma cidade aparentemente desenvolvida nesse mundo, viajando para curar as pragas de outras regiões. Comumente, eles são levados por guardas das cidades, presos em jaulas e protegidos under lock and key, como eles falam, para que eles não sejam roubados e levados para outras situações, outros lugares com outras doenças. Caralho. Tipo, é maneira, sabe? Tipo, você vê um médico sendo levado numa jaula para cuidar de um nobre, pra ele não ser roubado Pra não por ser outro. roubado. Cara, é a mercadoria, né? Exatamente. Então, porra, parece muito promissor Blackbirds. E vamos ver como é que vai ser ano que vem. Esses são Bem os interessante. meus mais antecipados aí pra 2021. Cara, eu acho muito legal porque a gente faz esses episódios e no final a gente falou o quê? Se contar mais os 3, 4 que a gente falou, deu quase 20 RPGs. A gente praticamente não repetiu um do outro. É verdade. E acho que a gente cobriu uma boa gama. A gente tem jogos aqui um pouco mais clássicos, mais fora da curva, de Urban Fantasy, de ficção científica, cyberpunk, fantasia. Acho que a gente fez uma mescla muito legal aí do jogos com pegadas diferentes, né? Pra jogar, tem que ser presencial, joga solo, joga no Roll20 é melhor, etc. Acho que ficou um compilado bem legal do que dava de novidades, né? Acho que vai ter muita gente vendo. E talvez alguns desses jogos tenham passado fora do seu radar, porque, cara, é impossível ler tudo. Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, ir atrás, dar uma conferidinha, pelo menos algum desses, tipo. E se você gostou, se você de repente se interessou em algum desses jogos e você foi atrás, você comprou, você adquiriu, você leu, comenta pra gente, chama a gente no Twitter, pergunta, fala que, pô, eu fui ler por causa que vocês falaram. É sempre bom saber que a gente tá acertando, que a gente tá mostrando alguma coisa pra galera que é nosso público, que gosta de ouvir o que a gente fala, que qual que é mais ou menos a linha de jogo que vocês gostam, né? Eu acho que vocês gostam da mesma coisa que a gente, porque senão vocês não estavam ouvindo, né? Mas esse sou eu. Possível, sim, espero. Também. Espero. Muito bom, mas é isso, minha gente. Foi um episódio excelente. Nós nos vemos ano que vem. Com mais Escudos do Mestre, se tudo der certo. E é isso. E lembrem-se, podem até ter podcasts melhores por aí. Pode dizer que só no Escudo do Mestre você tem o... Como é que a gente vai chamar isso? O top 10 anual? A retrospectiva anual dos melhores do ano do Escudo do Mestre. A gente vai fazer disso o novo Enes.
Vai Nossa, ser o genial. nosso novo... Cara, agora vão ser 2 episódios que a gente tem que fazer no ano. E aí vai ter que Nossa, pular sim. os 2 pra acabar o podcast. Caralho, a gente tá. Meu Deus! Tal qual uma fênix quando o mestre renasce. Muito bom, muito bom. Até mais, ouvinte. Então é isso, ouvintes. Até mais.